Porque lembra que eu te falei quando eu vim de São Joaquim sendo demitida? O que Miguelópolis tem pra me oferecer? E a chave mudou quando eu mudei o pensamento do que eu vou oferecer pra Miguelópolis. Porque eu tô aqui, eu não quero sair daqui, ainda mais agora que eu casei e vou construir. Perfeito esse pensamento, E aí, quando a gente inaugurou, até um tipo de comentário: Rose, você devia padrão pra Miguelópolis. Eu tô aqui, minha geração vai viver aqui e eu quero o melhor para as próximas. E assim que a gente faz. Você acha que se você não tivesse feito coach, você tinha essa visão? Não. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal, que é inscrito no nosso canal, você principalmente que acha que o nosso conteúdo está sendo relevante, que compartilha com seus amigos, com a sua família. E eu quero pedir a você que não é inscrito a dar essa força pra gente, que falta pouquinho pra gente bater a nossa primeira meta de 1000 inscritos. Falta poucos assinantes aí. E como nós vivemos num mundo platônico, a gente nunca é um saco sem fundo. Depois do 1000 vai vir um 2000, depois do 2000 vai vir um 5000, 100 mil, até nós chegar a 1 milhão. Agora chegar a 1 milhão de inscritos eu não vou pedir mais não, é uma promessa que eu faço aqui. Tá bom? Então, pessoal, dá uma força pro nosso canal aí, tá bom? Ela é empresária, tem uma granja de ovos Cocota Feliz, sistema de criação caipira. Ela tem a Santa Helena Limpezas, a franquia Cocoberry. Ela agora tem a segunda loja da Santa Helena Shopping Rural, é isso, né, Rose? Vai inaugurar agora em agosto. Agora em agosto. E ela também trabalha com curso de gestão do tempo, é isso, né? Tem gravado. E ela é palestrante real, viu, gente? Eu tô aqui com a Rose Mazeto Tognon. Ô, Rose, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, é com muita satisfação que eu recebi seu convite e me senti extremamente honrada. Que bom. Ô, Rose, todo convidado que passa aqui, a gente tem uma forma de agradecer mesmo, que todos que sentam aqui é especial e você não é diferente, apresentar o nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos, e te presentear com você e sua família, para vocês ter momentos de felicidade na cozinha fazendo os nossos produtos. Bom demais, mano. Ó, essa aqui é a sobrecoxa temperada desossada. Ó, gourmet. Gourmet. Essa aqui é a pancetinha suína temperada. É bom para tudo passar, viu, Rosa? Opa. E esse aqui é o frango desossado recheado. Ó. Eu vou pôr o Bruno na churrasqueira. E pode fazer no forno também, na air fryer. Tá bom? Tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Todos os produtos. Bacana. Até o tempero e a forma de envasamento a Sim, vácuo. todo o processo é feito aqui. A gente faz mais de 35 tipos de produto, assim. Que aqui. bênção. Muito legal. Deus te abençoe e obrigada a você. Amém, nós tudo. Você gosta de cozinhar, Rosa? Eu gosto. E eu gosto de comida, eu não Também. gosto de porcariada. Isso é bom. Eu gosto do arroz com feijão, Mas é bom. Comida sadia, né? carne moída, arroz, feijão, ovo, tomate. Tomate eu não pode vivo fazer o resto bom. da vida. Ô, Rose, que legal. Você é formada em administração de empresa. Sou. Que ano que foi que você formou? Eu formei na faculdade aqui de Tuverava, a FFCL, eu formei em 2007. E depois que você formou, qual o caminho que você seguiu aqui? Porque você também fez... o coach vem antes. Não, vem depois. Depois. A faculdade me abriu as portas dentro do banco. Você trabalhou no banco. Trabalhei 18 anos em banco. 18 anos? 18 anos da minha vida eu fiquei dentro de banco. Nossa, eu não sabia não. É muito, né? Meu primeiro emprego foi na Telsado, da Marinês, do Ricardo. Uhum. Eu trabalhava lá e aí o Ricardo trouxe a loja de celular. Ó, eu não sou lembro. velha, mas era quando mudou de TDMA para GSM, quando chegou o chip. Eu lembro, Eu trabalhava, a loja tinha uma circunferência assim na porta, muito bonita. E eu saí dali, eu já fazia faculdade de administração. Comecei a trabalhar para estudar, para pagar meu estudo mesmo, ali em Tuverava. Eu lembro que eu ganhava pouco, era tipo quase R$500 que a dona Marinês me pagava. Eu pagava 480 na faculdade e R$20 de ônibus. Nossa, era certinho. Era o dinheiro que eu tinha para poder estudar. Aí dali, a faculdade ofereceu um programa do CIE, que era de colocar aprendiz, né, nas instituições. E eu entrei como estagiária na nossa caixa, nosso banco. Ali na esquina? Na esquina, hoje onde é a igreja do Rafael. E sim. E aí eu fui estagiária ali. Depois de um ano, aí eles só podiam permanecer com uma estagiária. E era duas, era eu e a Luciene Bernardino, que é irmã do Renatinho.
Lembro. Hoje a Luciane mora na Bahia com o esposo lá, a família dela fica lá. Aí era eu e ela, e tinha renovado o contrato dela, não podia ser renovado. Que ano que você tava da faculdade aí? Eu tava no 2º ano. Ah, no 2º ano. Aí eu saí dali e eu consegui estágio no Banco do Brasil. E foi lá que eu concluí minha faculdade, com o estágio. Estágio que pagou meus estudos. Era remunerado. Remunerado. E aí você continuou no banco? Aí dali, eu formei e fiquei desempregada. Foi minha primeira frustração, assim, porque eu achava que você formava e que a pessoa ia me ligar, eu tô precisando de uma administradora, né? E aí eu saí de Esperança Nacional para Estatística de Desempregado. Aí foi quando eu fiquei ali por 6 meses. E uma amiga minha, Lorena, trabalhava no frigorífico em Goiás. Eu queria ir embora para trabalhar com ela, porque eu queria trabalhar. Porque depois que você forma, toma a injeçãozinha de receber seu dinheiro, você não quer mais não ter sua renda, né? Certo. E aí, passou 6 meses, eu fiz um curso de administração em agronegócio. Só que eu não o concluí. Nesse período, eu entrei de estagiária no Santander. Só que aí o Santander me efetivou no ano seguinte. E eu não gostei do curso, na época não tinha interesse. Eu tranquei e fiquei efetiva. Foi quando eu fui trabalhar em Ipuã. Aqui em Miguelópolis mesmo? Aqui em Miguelópolis, minha carreira de banco. Aí eu fui trabalhar em Ipuã de caixa. E foi outra época muito difícil. Porque daí eu trabalhava lá e eu morava numa pensão. E aí eu pagava a pensão e tinha que voltar. Aí meu pai me arrumou o Chevette, que é o que nem, um Chevette verde, nós temos, que é que nem carro. Ele nem chega a ser um carro, né? Aí eu ia na segunda-feira. No começo, meu irmão estudava em Uberaba, ele me deixava em Ipuã, voltava, depois ele pegava um ônibus e ia estudar. Aí depois meu pai me cedeu o que nem. Aí eu ia, deixava esse carro parado, porque eu não podia rodar, que eu não tinha dinheiro. E aí na sexta-feira eu ia embora, porque eu trabalhava de caixa e eu acabava meu expediente às 4 da tarde. Toda sexta-feira meu carro quebrava, meu pai tinha que me buscar, o seu João Lino me arrastava. Era uma presepada. Eu mais gastei com o carro do que com comida. Nossa. Nessa época era uma época assim bem escassa na minha vida assim, financeira falando. Porque eu ganhava, eu pagava a pensão e aí eu abastecia, porque meu pai sempre foi bem rígido. E também nós sempre muito pobres, não tinha muita condição de fazer regalia como o pai, né? E aí tinha que dar manutenção no carro, tinha que ajudar, porque eu queria ter o carro para ir, porque era como se eu tivesse uma BM, né? E aí eu lembro que às vezes, aí dessa pensão, depois eu montei uma república com outras 2 amigas, a Alessia e a Estefânia. E aí às vezes a gente, dinheiro pouco, e daí a pensão era mais barata, mas a república você tinha um pouco mais de liberdade e tal. Aí eu lembro de, às vezes, no final do mês, que você não tinha muito recurso, eu ia no restaurante, eu acho que era o Cheirinho na época, eu não lembro muito bem o nome. E eu comprava 3, 4 pedaços de carne de panela e um pouquinho de couve, era uma marmita de lata. E eu tampava nessa marmita e ia comer no banco, com o arroz que eu tinha feito, porque eu não era ainda muito competente na cozinha, que era o que eu tinha para comer. Se eu ficasse no restaurante, eu sentia o cheiro e dava mais fome. Eu queria um refrigerante e meu dinheiro não dava. Essa refeição ficava em R$3,50, que era o dinheiro que eu tinha. E minha mãe e meu pai nem sonhavam, porque eu nunca gostei muito de trazer problema. E aí depois eu fui transferida para Miguelópolis. E aí aqui eu assumi a carteira agrícola. Na verdade, a carteira de pessoa jurídica. A agrícola foi no Banco do Brasil. E aí eu era assistente pessoa jurídica. Aí eu tava em casa, não tinha despesa com moradia. Nem com comida. Nem com comida, nem transporte, porque é tudo aqui, né? Você ia rapidão. Aí eu comecei a crescer dentro do banco. Dentro do Santander, estando em Miguelópolis, eu levei o nome de Miguelópolis para 3 países. Que legal. Eu fui representar... Fui numa campanha nacional, eu fiquei em primeiro lugar em 70 mil funcionários do banco, na época que tinha, do Santander. Você ficou em primeiro? Fiquei em primeiro. O que era o... Eu fui representar o Santander em Portugal. Nós ganhamos um prêmio, eles pagaram todas as minhas despesas, toda a viagem. Aí a gente foi ter o reconhecimento lá. Aí, de lá eu voltei alucinado. Falei, é isso que eu quero pra minha vida, trabalhar, viajar de graça ainda, tudo, né? Daí 6 meses eu tava na Itália representando também aquela agência, que eu tinha ganhado um outro, que é o banco fazia campanhas. E conforme sua elegibilidade a nível nacional, tinha esses prêmios que levava a turma. Eu não ia sozinha. A gente tinha a turma que ia. Tinha toda a jornada muito organizada, muito bem feita.
E aí eu fui pra Itália. E lá também fui reconhecida, a gente ganhou prêmio, tudo mais, né? Voltou de lá e eu fiquei muito louca. Eu falei, eu quero viver disso. Aí eu ganhei daí 6 meses o prêmio, fui pra Dubai. Você foi pra Dubai Fui também? pra Dubai no 0800. De 6 em 6 meses? Eu tava num país. Que férias boas. E eu ainda tive as férias ainda. E aí, Rosa? E aí eu fui pra lá. E foi assim, uma época que eu tive problemas pessoais, eu tinha passado ali um pouquinho antes da campanha de Portugal, um período de depressão. Eu risonha Você já desse teve? jeito, eu tive depressão. Banco é um ambiente bem hostil e de muita cobrança. Eu fui muito feliz, eu não tenho o que reclamar, mas existe. Eu sei. E aí, parece que eu dobrei minha forma de pensar nas campanhas e impulsionei toda a minha energia pra lá, sabe? E eu fui muito feliz. Aí eu fui pra Dubai, aí eu voltei toda, né? Muito lindo, tudo muito diferente. Nossa, muito diferente da realidade. Que tava de uma moça lá em Puan, tendo R$3,50 pra comer de carne, e eu tava depois lá em Dubai. Em 1 ano e 6 meses, você viajou 3 países. 3 países. Você viu 3 realidades, 3 mundos diferentes. E com uma condição que eu, pela minha renda como bancária, não teria de fazer, sabe? Dali... Mas os seus resultados ali dentro fez com que você tivesse esse tipo de... Dali depois eu fui transferida para Barretos. Eu morei em Barretos por 3 anos. E fui muito feliz lá também. Lá eu também tive experiência de morar num apartamento, numa kitnet, na verdade. Morei com amigas, depois morei na kitnet. Lá eu também tive campanha, só que era a nível nacional. Aí eu ganhei pelo estado. Eu fui a primeira do estado de São Paulo como pessoa jurídica. Que legal. Então minha trajetória dentro da instituição financeira, grande parte foi no segmento de empresas. Certo, jurídico mesmo, só a parte jurídica. Parte jurídica. Pessoa jurídica, é bom falar, né? Não é casa jurídica, é pessoa jurídica. E aí, o que eu fazia? Eu vinha na sua empresa, oferecia maquininha de cartão, duplicata, boletos, finanças, financiamento de frota, máquina, todas as coisas que tinha. E essa expertise eu sempre fui absorvendo pra mim. Certo, você deve ter aprendido muito ali, né, Rosa? Muito. Feito a base. Dali de Barretos, eu voltei pra Miguelópolis. Minto. Eu não voltei. Dali eu fui transferida para São Joaquim da Barra, em 2015. Em Barretos, eu cuidava de empresa que faturava de R$1 até R$1 milhão. Em São Joaquim da Barra, eu faturava de 1 milhão a 3 milhões. Mas é ano? Por ano? Não, mês. Faturamento mês. Faturamento mês. Tinha empresa que poderia faturar 20 mil, 300 mil, 1 milhão no mês. Entendi. E depois São Joaquim eu fui para 1 milhão mês. De 1 a 3 milhão mês. Aí eu comecei a ter um contato, Marcelo, com um nível mais executivo, mais empresarial. E com um nível de pensamento muito mais amplo. Pessoas que eu via assim, que gerava mais emprego, a forma de tratar funcionário. Aquilo me encantou. E eu já tinha feito meu MBA em gestão estratégica de pessoas. Parece que eu já estava com um olhar mais vocacionado a isso. E aí, em 2015, meu pai teve uma isquemia. Meu pai parou. Acho que era a última semana da Semana Santa. Março ali, abril, né? E a gente assustou muito, meu pai também, porque é muito ativo, você conheceu? Demais. E aí, nessa ocasião, daí 1 mês, 2 meses, eu fui convidada para assumir no Santander as 35 cidades da regional. Como gerente? Como suporte de pessoa jurídica. Jurídico, só a parte de pessoa jurídica, só mexia com empresas mesmo. Eu gostava, cartão de BNDES, eu adorava. Você gostava, mas o seu resultado estava ali, se o pessoal gostava disso. Era o que eu entendia. Entendi, que legal. E nesse convite, eu tinha que rodar, tipo, de Rifan na Pontal e voltar sempre para Franca. E meu ganho de salário não era o suficiente para minha necessidade. Eu não ia ter aumento, eu ia com o que eu estava ganhando. Entendi, isso só ia aumentar a despesa às vezes aí. E risco. E depreciação de carro. E como meu pai tinha passado por essa enfermidade, né? Ele estava bem, não teve sequela, aí descobrimos um problema no coração, que ele tinha chagas, uma arritmia e tal. Sempre acontece uma coisa ruim para mostrar outra coisa boa. Podemos cuidar dele um pouco melhor. Eu fiquei com medo de levar mais preocupação para minha casa. Eu falei, pra mim, nesse momento, eu não quero ter essa trajetória de rodovia. E aí, Rose, mas você é carismática, você dá bem com a turma. Eu falei, mas vocês têm que pagar pelo meu carisma. O banco trabalha por finanças e eu não sou diferente. Legal. A gente vai ver e volta a te falar. Mas o que faltou, ou era o estilo de trabalho da época, era que eu não tinha opção. E eu não sabia. Porque daí extinguiu minha vaga de agência. E foi para Polo.
e o polo já tava com a turma. Então eu fiquei sem vaga. Uhum. E eu fui demitida no dia 15 de outubro de 2015. Dia dos professores. Uhum. E eu fui mandada embora, aquela situação mais sem graça do mundo. E engraçado que no banco você não tem aviso prévio. Uhum. Eles te mandam. Você entra, você faz tudo, depois você tem pouco tempo pra você ficar ali. Você tem que caçar seu rumo, né? Junta suas coisas e vai embora. Você não tava esperando ser demitida, não? Não tava. Ah, não tava. Porque há um mês antes da minha demissão, eu tinha ido pra São Paulo fazer um projeto. Eu fui representando o estado. Uhum. A gente fez um projeto, tinha várias pessoas de vários estados. E nessa reunião eu conheci a Patrícia do Espírito Santo. Hoje ela é minha madrinha de casamento. Que legal. Uma pessoa maravilhosa. E lá, assim, eu tinha feito um projeto, todo mundo fez. A gente tinha feito, o meu projeto foi pro ABC Paulista e tal, coisa assim. Então, pra mim, eu tava trabalhando normal, que faz parte da nossa rotina mesmo. A demissão me pegou de surpresa mesmo. Uhum. E aí eu saí do banco, né, lá em São Joaquim, eu morava num hotel, que era pertinho do banco, o Hotel Mauad. Uma turma sim. maravilhosa lá. Cliente nosso lá. É. O restaurante ali. O restaurante é do seu Ricardo. Aham, Ricardo Araque, meu padrinho de casamento. Que legal. Aí eu morava no hotel, que era em cima lá deles. Do Alfredo, da dona Rita Mauad, também pessoas muito boas, eu gosto muito deles. De frente era o salão de cabeleireiro do Creminho. Meu estacionamento aqui, eu morava de cá, almoçava daqui, academia dali. Eu só andava de pé ali, e eu trabalhava na esquina de carro. Aí nessa ocasião eu vim embora. Aí eu saí do banco, fui pegar minhas coisas no hotel, era uma segunda-feira. Aí eu peguei e fui nos meus principais clientes dar satisfação. Uhum. Porque eu fui mandada Você embora. sentiu você teve algum tempo de você ficar meio assim, revoltado, alguma coisa assim? Não. Não, porque o banco sempre deixa claro que você pode ser mandado embora a qualquer hora. Aham. Porque todos os dias você tem uma ameaça de demissão. Uhum. Porque você, Pressão mesmo, né? o que você fez ontem garante o hoje. Se você não fizer hoje, não te garante amanhã. Uhum. Aí eu fui nos meus clientes. Uma máquina de triturar, gente. Tô brincando, mas e aí? Mas é o estilo do negócio. Se você entende, você é não assim, sofre. tem que ser, Aí eu fui nos meus principais clientes, inclusive o seu Ricardo Arado ali, né? Falar que eu tinha sido mandado embora e que eu não ia estar na instituição. Porque na minha cabeça, na hora, eu fiz assim, eu fui mandado embora do banco. Eu não fui mandado embora da cidade. Uhum. E essas pessoas que eu atendi, eu absorvi coisas maravilhosas. Uma dessas pessoas, também minha madrinha de casamento hoje, que é a Carla Valentini, que é a esposa do Carlão, da Venturoso Valentini, ela tinha um posto, que era o posto São Joaquim, né, da Carla. E muito minha Gente amiga, grande aí, né? turma boa, pessoal maravilhoso, eu aprendi demais com ele, e aprendo até hoje com todos, né? Tenho convívio ainda, porque é o que eu Legal. falei, eu fui mandada embora do banco, a cidade eu continuo participando. Perfeito. E esse posicionamento que eu tive, que sei lá se foi uma luz do Espírito Santo, me ajudou muito, porque, de um modo ou outro, minha vida continua. E aí eu fui falar para uns clientes, e um foi a Carla, que muito me acolheu o tempo todo que eu estive em São Joaquim. Ela é uma pessoa que eu tenho um nível de gratidão imenso, que ela me fazia companhia lá, porque eu era sozinha, né? E aí eu fui embora, ela, Rose, não, fica bem, nós vamos ajeitar, vamos arrumar coisa pra você. Eu falei, não, eu quero ir embora pra minha casa. E aí eu tava indo embora, ela falou, montou no meu carro. Eu falei, Carla, deixa eu te falar, eu fui mandada embora, filha. Eu não posso voltar pra te trazer, não, minha despesa já tem que te cortando, né? Ela, não, depois alguém me busca lá, eu não quero que você vá sozinha, porque você chora, mulher mais assim, né? Depois ela veio. E aí no carro eu vim chorando. Até aqui? Veio comigo, montou no carro e veio. E eu lembro dessa, eu tô contando isso pra contar essa passagem pra gente começar a nossa trajetória de Miguel Lopes. A sua nova... Aí, nós chegando em Miguel Lopes, era uma segunda-feira. E assim, pra mim, Miguel Lopes, eu gosto demais daqui. Meu maior patrimônio tá aqui, que é minha família, né? Claro. E aí, no que nós chegamos, assim, eu olhei a avenida, né, a Leopoldo, falei, cara, olha isso aqui, segunda-feira, não tem movimento, o que Miguel Lopes vai me oferecer? Rose, não, fica calmo, vai dar tudo certo, né? Aquela positividade, né? Chegamos lá em casa, eu guardei o carro, meu pai, minha mãe lá, tal. Minha mãe assustou, a outra pessoa chegando comigo, pensou que aconteceu alguma coisa, né? Aí eu já cheguei, tava chorosa, o que foi? Falei, mãe, eu fui mandada embora. Meu pai, naquele sistema dele, falou, ó, você pode sofrer até uns 3 dias, depois você tem que caçar seu rumo. Certo. Falei, senhor, tá certo, né? Nesse tempo que nós estávamos lá conversando, o correio entregou a carta com o horário do meu aviso demissional. Eu falei, na mesma velocidade que eles me demitiu, eu vou esquecer desse povo. Chegou rápido. Chegou junto comigo o correio, mas um pouquinho ele me conta antes. Aí a Carla foi embora, tal, fiquei ali, eu já tinha meu escritório montado, que na época que meu pai deu isquemia, eu construí meu escritório, que eu dava consultorias quando eu estava de férias. Consultoria de que você já De negócio. De negócio. Porque sempre foi negócio. E eu construí lá na chácara, né?
que como meu pai ficou um pouco tempo sem atividade, e esse povo antigo não sabia ficar sem atividade, eu falei, eu vou fazer essa obra aqui, quem me ajuda, nós vai comprar um piso, tem. E assim eu fiz. Eu tenho meu escritório, que é o meu escritório que faz parte do meu curso gravado, que é tudo lá de dentro. Inclusive, tô montando um estúdio de podcast lá. Que legal. Eu sei que vai lá agora. Eu vou, se me chamar, vou. Chamado. E aí, eu pensei, depois desses 3 dias indigestos, porque daí você tem que sair pra contar pro povo. Você tem que ir na Caixa Federal, você tem que fazer todos os trâmites, né? Aí eu pensei, eu vou dar consultoria. Porque daí, eu dando consultoria, eu tô no meio do povo e vou fazendo a vida, né? Tinha seguro-desemprego e assim fui fazendo. Até então, o coach nada, né? Não. E aí, nesse meio tempo, eu recebi, o banco me acertou tudo, e eu sempre fui muito organizado, sempre tive medo de não ter a minha segurança financeira. Porque eu falava disso, eu tinha que ter meu resultado nisso. Da onde que você acha que vinha essa insegurança? Não é a insegurança, na verdade, é a busca por segurança. Era meu pai. Meu pai foi caminhoneiro 30 anos. Que eu percebi 2 coisas, desculpa te cortar. Você falou assim, ó, eu não gostava de trazer problema pra casa, né? Aí depois eu percebi isso, que você sempre quis. São chaves, isso são crenças que lá na sua infância te imputou. Sim. Por alguma coisa. Como que você cria crença? Por repetição ou se acontecer um forte impacto emocional. Traz um trauminha, um trauma, isso, pode ser. Um exemplo assim, você perdeu sua mãe, seu pai, eu perdi meu pai, você lembra exatamente tudo daquele dia. Porque o impacto emocional é tamanho que você não consegue esquecer. Você criou uma sinapse neural. Essa sinapse gerou uma memória. E, infelizmente, dolorosa. Você consegue lembrar o seu sentimento, o tremor do seu coração, sua pele, tudo. Quando dá um gatilho perto disso, volta naquele sentimento lá. Porque o impacto é muito grande. Um exemplo, quando você ganhou seu filho. Ei, bom, hein? Eu lembro dos passarinhos nas árvores lá em Barretos. Coisa mais linda do mundo. Então são detalhes, porque é um nível emocional muito grande. E aí, Marcelo, por que eu falo que é do meu pai? Porque meu pai sempre teve a postura masculina de prover. Meu pai sempre proveu muito bem o financeiro, a nossa segurança emocional e a nossa segurança física. Certo. Que pra mim é a definição de ter um companheiro do homem. A função do homem, pra mim, é essa. Ele cumpriu muito bem e deu identidade pra você reconhecer isso também. Hoje eu tenho no meu marido essas características. O Bruno me provém financeiramente. Mas vocês trabalham... Não, é ele. Eu sou submissa a ele. Perfeito. Porque eu tenho meu papel de esposa. Ele é o homem da casa. Então ele me provém financeiramente, me provém com segurança física. O que é isso? Nós temos uma casa. Eu tô guardadinha lá, tem aquela tranca, ele preocupa de se trancou, se o portão vai fechar ou não. Ali na loja, nós tivemos roubinho lá esse tempo. A segurança, o alarme, a câmera, muda isso, muda aquilo, vamos organizar. É parte do masculino. E a emocional, que é você ter a paz de eu não ficar assim, onde que tá? Tá com alguém? Vocês não mudou. Isso pode acontecer, mas eu não preciso pagar esse preço antes, porque ele não me aponta isso com comportamentos. Então ele me provém a segurança financeira, física e emocional, que eu via muito do meu pai. E eu não quero casar com meu pai, mas eu achei características do meu pai nesse ser humano que hoje é meu marido e que eu quero estar com ele por muitos anos. Depois quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas continua. Então, só pra mim não esquecer. E onde que nós estávamos nisso? Que eu falei de segurança financeira. Aí quando eu saí do banco, pra buscar segurança. Eu comecei a dar consultoria, eu sempre tive minha reserva. E eu ia trocar meu carro, eu tinha um Prisma branco na época. E eu ia trocar meu carro. E eu peguei, e eu já tinha feito um processo de coach com o Brás Ferrari, que é de São Joaquim da Barra, um grande amigo meu. E aí me despertou muitas coisas, porque o processo de coach, ele é um desenvolvimento seu, ele é pessoal. Individual mesmo. Sua esposa é maravilhosa nessa área. Eu já fiz PNL também. Eu fiz também. Então, é muito individual, né? Isso, e ele gera uma intimidade minha comigo que eu não me olhava, né? O processo de coach faz você enxergar você, que é a maior bênção da vida, no meu entendimento. E aí, quando eu fui ver pra trocar carro, eu falei com o Brás, eu gostei tanto de fazer uma jornada com você, assim, eu gostaria de ter o conhecimento que você tem. Mas eu não tô falando de tomar seu lugar, não sei o quê, porque no banco a competição era muito grande. Ele falou, Rose, você tem super perfil. Eu falei, esse cara deve me pôr numa fria, porque no banco ninguém te incentivava. Porque a competitividade era um pouco grande. Tipo assim, eu tenho contato com essas pessoas, são pessoas maravilhosas, mas existiam as pessoas que não queriam seu bem. E aí ele falou, vai ser bom. Eu falei, tem esquisito, né? Aí eu fui procurar saber, mostrei pra ele algumas instituições, e eu gostei da instituição que é a Febracis, que é onde eu fiz, que é do Paulo Vieira. Paulo Vieira.
E aí Você foi em São Paulo, não? eu fiz em Ribeirão. Ribeirão. Tem um polo Tem em lá. Ribeirão. Uhum. Ainda tem. Uhum. E aí eu procurei saber, e o valor era como se fosse a diferença que eu ia pagar no meu outro carro, né? Falei, eu vou investir nisso aí. E foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Eu acredito. Porque daí eu fiz a minha formação internacional em coaching integral sistêmico. E foi, assim, divisor de águas. E essa formação me preparou para todas as tormentas e bênçãos que eu recebi depois. Fiz a formação dia 2 do final de janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Eu lancei o primeiro encontro de empreendedores em Miguelópolis. Você fez? Fiz aqui. Passei de comércio em comércio, deixando coisinha. Teve pessoas que me fizeram piada, me diminuindo. Teve pessoas que foi. E foi aquele negócio. Eu falava, pra ir, eu quero leite. Que eu quero doar pro Lar Geraldo. Daqui, né? Nós arrecadamos 517 litros de leite. Que legal. E eu tinha minha avó até então, minha prima Maria Lúcia, minha irmã, meus familiares se deram o maior apoio. E veio gente da região. Nossa, moço, que legal. E eu fiz no cinema. Uhum. E aí foi aquele negócio. E aí eu fiz uma sacada que eu achei assim, inteligente da minha parte, mas me tumultuou. Todas as pessoas que foram ganhou uma sessão de coach comigo. Ah, legal. Aí eu fiz o recrutamento desse público. E aí eu comecei a entrar em evidência. Uhum. Ainda não tinha esse boom de marketing digital, mas eu comecei a ser falada na minha cidade. E aí eu comecei, marcava horário pra todo mundo e atendia gente inteira lá no Quegás, aquele povão, porque meu escolar lá no depósito. E aí começou. Pessoal mesmo, assim, você atendia, não era atendi. online não, aqui. Presencial. Porque na época, então, também não tinha essa cultura, a pandemia né? criou esse que criou, input. E aí? E aí eu atendia presencial ali, e foi. E aí dali eu convertia uns, contratava eu, e eu comecei a ganhar meu dinheiro. Eu sei que eu tinha sido mandada embora em outubro, eu fiz o curso em janeiro, a primeira fase, eu comecei a atender esse pessoal em março. Em junho eu já tinha feito meu salário do banco. Aí eu falei assim, dá pra eu viver disso. E aí, meu pai começou a ter aquela aprovação, assim, ela tá tendo resultado. Porque uma coisa é você sonhar e a pessoa não conseguir identificar seu sonho. Outra coisa é você sonhar e ir conseguindo, e conquistando. Isso, porque pra ele, eu tinha que voltar pro banco, ter uma estabilidade, ficar tranquilinha. Só que eu não queria mais. Aí eu queria comprar uma franquia de instituição financeira. Essas de empréstimo, essas coisas assim. Aí eu fui atrás e achei a Cicobi. Eu achei que Cicobi era franquia. Aí mandei as coisas que tinha que mandar uns currículos. Falei, quer saber quem que é eu pra comprar, né? Porque eu tinha uma reservinha, falei, vou ver se eu tenho caixa pra isso, né? Se não tiver, eu financio, se eu achar que tem uma rentabilidade legal, eu vou dentro, né? Arrisca. Fui, os caras me entrevistando lá. Aí eles estavam procurando pessoas pra ser gerente geral. E eu procurando uma pra comprar. E nós encontrou. E eu falando, e eles falando. Falei, qual que é a sua pretensão salarial? Eu falei, moço. Peraí, houve um confronto de comunicação aí, de um lado, eu queria... querendo contratar alguém, de outro querendo comprar, era isso. Que legal. Aí, não, nós não somos franquia, não, isso né? é coisa de filme. E eles, assim, cooperativismo é muito diferente de banco. Cooperativismo é formal, você tem que meter as palavras, é um povo cool. Não posso falar palavrão, né? É um povo mais... Pode. Aqui nós tá em casa, mas... Mas assim, mais cheio de etiqueta. E aí eles me ofereceram o cargo para assumir a gerência geral da Cicobi aqui em Miguelópolis. E aí eu peguei e falei assim, se eu conseguir atender à noite meus clientes e atender na Cicobi, o meu salário vai ser tanto, tal. É top, tô dentro, né? Eu já tinha minha certificação, que é a CPA 20, eu já era habilitada para bora. Desde o primeiro tijolo até a inauguração, eu faço parte da obra. Já era contratada? Já. E aí eu comecei com esse negócio, aí comecei já a abrir conta de cliente, antes da loja, da agência abrir. Você começou a fazer já a carteira. Já fui fazendo prospecção, falei, tem que abrir com cliente, né? E assim foi feito. Eu tinha a Pâmela, que já trabalhava na agência de Guaíra, veio trabalhar comigo, eles já tinham contratado a Karina, e entrou o João Pedro, nós éramos 4 funcionários, um segurança e a Maria Helena que limpava. Maria Helena, eu levei ela pra cooperativa, a Maria Helena faz parte da minha vida há 20 anos, hoje ela cuida de mim na minha casa. Que legal. Ela é uma pessoa maravilhosa e eu tenho um carinho imenso. E aí ela foi comigo e nós fizemos tal, organizamos tudo, inauguramos. Dia 17 de dezembro de 2019. Dia do meu aniversário? Aí, não vai esquecer não. Março, decretou pandemia. Nossa Senhora. E aí nós fomos viver essa realidade. E foi uma loucura.
Mas por que eu falo que o coach foi minha divisão de águas? Emocionalmente eu estava preparada. Eu não sabia o que era uma pandemia, como ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas você sabia lidar melhor com as situações. Sem dúvida. Final de julho, eu com Covid, meu irmão com Covid, a minha avó com Covid. Eu me afastei do banco, um funcionário meu com Covid, o pai dele pegou Covid. Minha avó faleceu. E foi aquele tormento, porque eu pus na minha cabeça que eu achava que eu tinha matado minha avó, porque eu que fiz a compra pra ela, e meu primo, que é médico, o Glaucio, falou, Rose, ela teve febre primeiro, filha, fica em paz. Não foi, né? O pai desse meu funcionário precisou de oxigênio, e foi aquela loucura, você não sabia o que tinha que fazer. Muito doido. Daí, um mês, o irmão do meu pai morreu, com Covid também, o Titião. E foi aquele trem, você não sabia o que era o dia. Era uma guerra. Uma guerra. Começou o ano, e eu fechei a agência em segundo lugar, no grupo, no ano de pandemia inaugurado. Em segundo lugar, mas de todas as agências? De todas desse grupo da Cicobi. Certo. Eram 10 unidades. E eu tinha inaugurado e fechei em segundo lugar, nesse cenário. Começou o ano, aquela trenheira, e funcionário troca, pessoa mudando, você troca pessoas e faz não sei o quê. Começou 2021. E o Bruno tinha sido meu cliente de coaching e eu tinha dado uma consultoria para a Santa Helena. Bruno é seu marido? Meu marido. A gente tinha se conhecido em setembro do ano anterior, quando eu tava para abrir banco ali e tal. E fui amiga dele por um tempo, depois ele foi no final do ano, abriu a conta comigo e tal. E aí ele quis uma consultoria para a loja, eu montei a consultoria, nós implementamos e tal, fiz processo de coach com ele. A mãe dele veio, quis processo de coach, fiz processo de coach com ela, porque eu atendi à noite. E trabalhava de dia. Até então não era sua sogra, não. Era minha sogra. E aí eles foram tendo resultado ali, as coisas foram mudando e tal. E o Bruno me pediu em namoro. Que nós não ficamos, ele me pediu em namoro. Legal. No dia 12 de maio. E aí a gente começou a namorar, aquele negócio, e meu pai tinha sido acometido do Covid. Meu pai e o Bruno não esteve no mesmo ambiente como genro e sogro. Não chegou a ter. Não, 6 dias depois meu pai morreu. 6 dias depois. E morreu devendo churrasco. E aí foi aquela loucura. Loucura. E meu pai não precisou dos procedimentos de entubar nem nada, né? E aí eu falei pro Bruno, falei, nós estamos namorando faz pouquinho tempo, pula fora, filho. Porque eu não sei como vai ser minha vida. Minha mãe tava acometida do Covid também. E eu vou precisar estar com a minha mãe. Então, eu acho que vai ser meio brabão pro seu lado, né? Você tá entrando numa bomba. A fria. Aí ele falou, eu não tenho por que largar de você. E vamos ver até onde dá, né? E hoje nós já temos mais de um ano de casado. Nossa, graças a Deus, né? E aí, minha mãe, nessa mesma semana que meu pai morreu, minha mãe quase foi também. Eu lembro sua mãe de falar que sua mãe tava bem complicada também, né? Mas se ela ficou, Deus tinha um propósito pra ela estar aqui. Graças a Deus. E aí, eu namorando, trabalhando igual uma louca. Passado 2 meses do meu pai, eu quebrei meu pé. E aí minha mãe teve que voltar a entrar na sociedade, fazer compra, entrar no mercado, porque ela quis se afastar. Que é uma coisa que eu não recomendo. Eu acho que você passa o luto, você tem que viver no meio do povo mesmo. Tem que se socializar, né? Aí minha mãe voltou, eu com o pé quebrado, voltei a trabalhar e tal. E aí era ano político. E teve o primeiro turno. No segundo turno, teve um índice de pessoas que não votou, de 31 milhões de pessoas que não foi votar. E eu, assim, eu sei que não é lugar de política, mas eu sou contra o estilo do comportamento do PT. Eu não curto muito. E nessa ocasião, eu pedi pro povo ir votar. E fui com a camiseta do Brasil e falei que eu votava no Bolsonaro. Aí o banco mandou embora, porque nossa escolha política era diferente. Depois do segundo turno, né? É por isso que você foi mandado embora? Eu fui mandado embora. Aí, fui mandado embora. Cheguei lá em casa e falei assim, eu já sei como é que é esse negócio. Aí eu tinha falado com o Bruno. E eu já tava com o meu casamento marcado. Não. Já. Minto. Fui mandado embora no ano seguinte, 2022, né? Eu já tinha marcado meu casamento em agosto, que nós tínhamos ficado noivo. Eu fui mandado embora no segundo turno. Aí, eu falei pro Bruno assim, vamos largar, vamos casar quietinho? Ele falou, não, dá pra nós fazer tudo, vamos fazer. Eu tinha vontade de abrir uma papelaria com café, que era uma ideia da minha cabeça e tal. Falei, se você quiser eu te apoio. Fui atrás dos pontos, deu tudo errado, nada. E a gente tinha junto o projeto
da Santa Helena Limpeza. Seu marido também é empreendedor, Ele né? é muito mais que eu. Ele nasceu num ambiente assim, né? Dá pra... O Bruno é empreendedor. Eu faço parte dele. Uhum. O que ele tem, eu não tenho. E o que falta nele, tem em mim. Que bom, que completa mesmo, né? O Isso Bruno é é bom. organizado, centrado. Ele consegue visualizar as coisas prontas. Eu sou comercial do povo e sei vender. Isso é bom, isso dá um casamento perfeito em negócio. Em negócio. A gente tem isso e bem definido e conversado. Uhum. E aí ele tinha a Multishine dentro da Santa Helena, que é a loja da Yoshi, a Shopping Rural 1. E aí a minha sogra cedeu, a dona Márcia, e a gente montou essa Santa Helena Limpeza, que eu sou representante da Multishine, que é uma indústria química aqui de Barretos. Sim. E que eu muito visto a camisa. Eu adoro os produtos dele e, inclusive, gosto da equipe. São pessoas humanas, você pode chegar, conversar. O Ronaldo, que é o dono, sempre fez questão de nos visitar, tá com a gente. Uma pessoa que eu legal. tenho respeito e admiração. Aí nós montamos a Santa Helena Limpeza em março. Aí você montou uma unidade fora dali de onde estava. Que é onde hoje ela está instalada, na esquina. É lá na Leopoldo, Na né? Leopoldo, esquina com a Capitão Limpo Alves. Legal. Aí, porque não deu certo eu montar a parte do café, nós montamos ali. E fluiu. E eu converso demais, e eu sempre eu tinha feito curso de marketing digital, fui para rede social e consegui divulgar os produtos. E foi indo. Aí em maio nós casamos, em junho a gente viajou e começou a nossa jornada. Eu voltei de viagem em junho e de frente com a minha loja era uma casinha velha, não sei se você vai lembrar, roxinha. E é da Luciana, dona da Bebê Companhia. E eu mandei a foto pra ela, falei, Lu, ajeita essa casa pra mim pra fazer um café retrô aqui. Ela, Rosa, essa casa tá judiada, eu penso em jogar pro chão. Falei, então você joga que eu já tô te alugando. Ela, você tá falando sério? Eu falei, tô. Falei pro Bruno, ele, vamos fazer. Que legal. Ela jogou pro chão e falou, Rosa, mas aqui dá pra fazer 2 cômodos. Eu falei, eu te alugo os 2, joga pro chão. E assim foi feito. E a Lu foi uma pessoa que muito nos ajudou, porque ela organizou o projeto com o que a gente precisava. Ah, que legal. Então fez também dentro daquilo que vocês queriam. Dentro do que a gente precisava. É um barracão, a gente dividiu no meio de drywall, né? E aí, nessa ocasião, era o café com a papelaria. Aí o Bruno falou, se a gente passar de limpeza pra lá, trazer o café pra cá, ficamos quebrando a cabeça. Aí meu irmão chamou a gente pra almoçar ali na beirada do Rio Pardo. E na volta nós passamos em Guaíra. E fomos. Eles queriam sorvete, eu não queria passar. Aí. Porque eu não sou muito fã de sorvete. Eu gosto mais do café. E aí. Pegou e nós entramos aí, tava escrito, seja um franqueado. O Bruno falou assim, Rose, esse aqui é franquia. Eu falei, eu não gosto de sorvete. E açaí já tem. Aí ele entrou lá dentro, vou pegar um sorvete. Falei, Rose, tem café? E foi aí que ele me ganhou. Então vamos entrar em contato, se tiver negócio a gente faz. Entramos em contato com a turma. Eles são 2 unidades, a Crocoberry, Guaíra e Barretos. E é da família. É mãe, pai, 2 filhos. E um filho que tem a unidade de Guaíra. De Barretos. Os 3 filhos. Tem loja em Barretos, Guaíra e agora em Miguel Lopes. Isso. E nós somos a primeira, que não é parente deles não é nada deles. Vocês têm quantas lojas, então? 2. É as 2, é o de Barretos e uma de Guaíra? Isso. Aí vocês que abriram... Aí eles tiveram uma frustração no passado com um franqueado e queriam dar um stand-by. Aí eles vieram ver o que era nós, o que nós fazíamos, achou que dava negócio e assim a gente fez. A gente comprou a franquia e fez a instalação. O bom da franquia é que você compra a expertise, porque eu não tenho competência nessa área. Não conhece, né? Não sei de sorvete, nem gosto. Eu faço consumo, mas não é... Você compra uma base de... A organização da cozinha, a estratégia dos balcões, tudo. Aí eles fazem isso, é tudo nosso. Do Bruno e meu irmão entrou de sócio com a gente. Legal. Tudo é nosso. E aí a gente tem a receita de alguns sorvetes e açaís que é dele e o atendimento mensal, que é as consultorias que eles vão dando, os pitacos pra gente poder seguir. O sistema também, o sistema operacional de... Não é deles, mas é eles que Mas é o mesmo, eu falo assim, é o mesmo. Isso. E aí... Perdão. Aí eu comecei Isso que é água, Rose? Eu quero. Tá. Que eu converso. A gente adquiriu essa unidade e fizemos a inauguração em fevereiro desse ano. E estamos aprendendo todos os dias como que faz. E aí nós dividimos o barracão. Metade eu montei a cafeteria e sobrou metade. Porém eu dividi essa metade aqui que eu montei a cozinha. Pra ficar espaçoso e eu tenho o estoque dos freezers pra eu administrar ali.
né? Principalmente o tempo. Lá é o café e o cocoberry? Eu tenho sorveteria, açaíteria, sobremesas e café. Então você tem café ali também? Tem pão de queijo recheado, mistos doces, salgados, batata. Esse não é do cocoberry também? Sim, é por Você isso só que eu adquiri essa franquia. Entendi. Porque eu tinha o anseio do café. E aí tinha dentro dessa unidade. E Legal. a gente viu a oportunidade aqui na Você faz aqueles churros pequenininhos também? Fazemos churros A pequenininhos. Vivian gosta, nós temos que levar o Francisco direto lá, o de Guaíra. Nós vai vir comer aqui. Aqui, leva lá, outro vai trazer. E é isso. Aí a gente viu a oportunidade, porque uma coisa que eu e o Bruno, a gente sempre observa é o que falta na cidade. Porque lembra que eu te falei quando eu vim de São Joaquim sendo demitida? O que Miguelópolis tem para me oferecer? E a chave mudou quando eu mudei o pensamento do que eu vou oferecer para Miguelópolis. Porque eu tô aqui, eu não quero sair daqui, ainda mais agora que eu casei, eu tô construindo. Perfeito esse pensamento, E aí, quando a gente inaugurou, até um tipo de comentário, Rose, isso aqui não é padrão pra Miguelópolis, eu tô aqui, minha geração vai viver aqui, e eu quero o melhor pra ela, as próximas. E é assim que a gente faz. Você acha que se você não tivesse feito coach, você tinha essa visão? Não. É porque o pessoal tem um preconceito de falar coach e tudo, mas eu enxergo de outra maneira. Eu vejo que existe uma publicidade contra para deixar o povo cada vez mais ignorante e não conhecer o que é, para não ter esse tipo de abertura de consciência. Mas pra você ver, o que te fez você ter esse tipo de visão foi um curso que você fez lá atrás, né? Foi, é o que eu te falo, foi um divisor de água. Porque quanto mais pessoas sem conteúdo, mais fácil ser manipulado. Claro. Então, o sistema do Brasil, o sistema educacional, eu acho que e não tem mundo culpa em geral disso, existe uma agenda, É porque se você consegue doutrinar aquela pessoa, é mais fácil. Muito mais fácil. Então, assim, eu, até com meus funcionários hoje, eu saí de desempregada e hoje eu e o Bruno, a gente gera 12 empregos direto. Que beleza. Fora mais a empresa que tem a mãe e o pai dele, na casa da mãe e do pai dele, né? A irmã dele, que também é empreendedora, meu irmão que ficou com o comércio do meu pai. Então, se a gente somar tudo, além da gente não ocupar essa vaga no mercado, nós geramos emprego. E a gente sempre preocupou com isso. E uma coisa que faço questão, você vai sempre que você entrar em qualquer comércio que eu sou dona, você vai ter uma experiência boa de atendimento. Legal, isso é muito bom. Por quê? E não é que eu sou melhor, e nem que eu contratei, nossa, eles são muito diferentes. São pessoas maravilhosas, só que a maioria das pessoas são maravilhosas. Só que você tem que entender que você tem que tratar bem, principalmente o seu funcionário. Um funcionário bem tratado, ele trata bem. É verdade. E funcionário é bênção. Porque se eu posso ter mais de uma unidade de negócio, é porque eu tenho essas pessoas que estão me ajudando nisso. E eu tenho 3 regras para trabalhar comigo. Quais são? A primeira regra, não mente pra mim sobre nada. Perfeito. Não, cheguei atrasado porque eu dormi, tá certo, eu também durmo. Às vezes você perde a hora. Só não mente. Agora você fala assim, meu portão não abre, meu pneu furou. E é uma mentira, se for ela, assim, você não vai ter oportunidade de mentir 2 vezes. Segunda, toda decisão que você tomar, observe se não tá impactando a empresa. Essa empresa que te paga. Então, Perfeito. as suas decisões, eu preciso saber se eu tô impactando a empresa. E a terceira, você tem sua vida e eu tenho minha vida. Não é porque você trabalha pra mim que você não vai desfrutar da sua. Perfeito. Me avisa com antecedência que a gente se organiza e você vai desfrutar também. Esse pensamento você tirou do coach ou foi do estudo de... Deixa eu lembrar aqui. Gestão de estratégica de pessoas? Eu tirei do banco. Do banco. Não você tinha quis fazer isso tudo lá. Contra. Tudo que eles não fizeram pra mim. A psicologia do inverso. Isso. Porque às vezes eu, legal, Rose, eu deixei muito de almoçar com meu pai e com a minha mãe por trabalho. E quando eu voltei pra Miguelópolis, eu tive a oportunidade de viver 3 anos com meu pai antes dele falecer. E hoje, eu poder estar com a minha mãe, lógico que minha vida hoje é muito mais concorrida e corrida, porque é muita coisa pra você cuidar. Só que você tá em Miguelópolis, tá? Eu tenho tempo de qualidade com ela, porque quando eu tô, não é porque eu fui almoçar, é porque eu fui lá ver ela. Então, meu tempo hoje, a perda do meu pai me fez ser uma pessoa melhor pra minha mãe. Pelo menos é o que eu busco. Eu nunca vou conseguir ser. E nunca vou pagar tudo que eles fizeram pra mim, né? Minha criação. Só que eu tento assim, a hora que eu tô com ela. Celular não me importa. Porque meu marido tem que saber onde que eu tô e o que eu tô fazendo. É o presente, você vive o presente. Eu vivo. Dentro do coach é uma ferramenta que chama V0. Você tá em conexão, igual nós estamos aqui. V0. V0. É a velocidade zero. No agora. Você não põe no 2x. Você vive o agora. Então, tipo assim, se minha mãe tá precisando só desabafar, escuta, ué. Eu não preciso levar a solução. Ou que nem ela teve problema de saúde, aquela demanda de você estar ali, desde você estar junto na hora dela sair do carro, de você dar a mão,
organizar a fila pra ela ficar sentada e não ficar em pé esperando, que é o capricho de você praticar empatia, fazer o melhor pra ela. Perfeito. Que é o que eu tenho. O coach ajuda bastante, mas muitas das vezes eu vi o que eu não tinha na onde eu trabalhava e eu implementei. Você colocou a psicologia do inverso mesmo ali, né? E a principal coisa que eu faço é tratar a pessoa como ela é. E não como, não, é tudo funcionar. Não. O estilo dela de aprender, ela é mais auditiva. Ela gosta de um contato físico ou não? Se você mandar a mensagem, ela vai ser mais aberta para conversa. Eu sempre observo isso. Legal. Que é a Como que análise chama de isso? perfil comportamental. É os canais de entrada, de canais de comunicação. De comunicação, isso. O É a visual. forma. Que nem na Santa Helena Limpeza, eu tenho um case de muito sucesso, que é a Miriam. É minha funcionária lá. Hoje ela tá de férias. Eu sou apaixonada com a menina. Ela tem a história de vida dela maravilhosa. E ela entrou, eu precisava de uma funcionária, meu irmão falou assim, Rose, ela é muito tímida. Ela era aluna dele, que ele é professor de São Paulo do Souza, meu irmão. Só que é muito honesto. Falei, é o que eu preciso. O resto que eu contrato, pessoa. A competência é treinável. Certo. Agora, os valores você não treina. Valores e aí ela não. chegou sistemática, quietinha, conversava ali envermelhando. Chegava cliente, ela escondia atrás da gôndola. Aí eu falei, Miriam, eu vou precisar que você venha atender, amiga, porque eu preciso que você... Não, Rose, eu vou. Só que ela teve uma coisa que é necessária, ela quis. Teve força de vontade. E aí eu falava pra ela, Miriam, você vai reparar que eu falo a mesma coisa o tempo inteiro. Aí ela, tá. Aí eu falei, escuta o que eu tô falando, tenta repetir. Aí ela ia. Falei, não vai dar certo. Na outra semana eu ficava assim, você viu o meu tom de voz na hora que eu falo desse produto? Você estava ensinando modelagem pra ela. E uma coisa que eu fiz, que é persuasão, livro de persuasão. Como que você conduz a pessoa, ela entendeu o que você tá querendo passar. Nem da sua carne, Rose, isso aqui é uma carne, ela é gourmet. Quando você fizer, você pode fazer churrasco, mas você pode fazer no forno, Rose. Você já me deu opções, como que eu vou fazer? E eu já visualizei eu mordendo ela. E aí a coisa, se você usar, pensa, esse amaciante, 60 ml, você bate 10 quilos de roupa. E é uma verdade. O tom da voz, a forma de falar e tudo. Eu falei, é assim, Miriam. Tá, Rose. Aí ela tentava, não ia vermelhando o rosto. Né? Foi dando um mês, eu falei, Miriam, eu preciso de você. Eu acho que se eu escrever o que eu falo, você decora. Decoro. E eu escrevi até as pausas. De tudo que eu falo no dia sobre produtos. Marcelo. Ela treinou. E ela é maravilhosa. Hoje que ela legal. grava stories pra mim. Porque eu dou bom dia todo dia lá no Instagram. Mexo com o povo, falo como que tá o pega ali, se a loja já tá limpa, organizada, cheirosa, esperanesa. Ela faz. Que legal. E ela depois me contou, ela tinha pânico de gente. Tipo, ela não ia no mercado, ela não ia na farmácia. Ela fez terapia. Ela conseguiu ser desbloqueada ali. E hoje ela tirou carta. Que legal. Carro, de moto, ela concluiu coisa. Ela escreve textos maravilhosos, ela gosta de escrever poemas. E eu tô incentivando ela a fazer isso nas redes sociais para poder ela divulgar. Ela é extremamente competente com base alimentar. O que é melhor para ela comer? Eu falei, vamos investir nisso, filha. Porque eu quero o êxito dela. Que legal. E aí você vê que a pessoa trata bem meus clientes, mas não é só porque ele é meu cliente, é porque ela tá satisfeita, ela tá feliz de estar ali. Ela, pra mim, é maravilhosa. Ela é a minha vitória. Eu falo pra você me realizou, que eu consegui te fazer bem, sabe? Você transformou uma vida mesmo. Ela é uma pessoa que eu sei que ela vai pra qualquer lugar agora. Ela tá pronta pra voar. Uma curiosidade de empreendedor agora, porque eu vejo que tem muita gente que tem medo de empreender porque tem insegurança. Eu preciso ter dinheiro ou eu não preciso ter dinheiro. Quando vocês montaram o negócio lá, o Cocober, que foi um investimento legal, vocês tinham 100% do capital? E o que... E o orçado extrapolou 3 vezes. 3? Nós extrapolamos aqui 6 vezes também, foi fora do normal. E em momento nenhum pensou em desistir ou ficar nada? Nós temos eu e o Bruno temos um pensamento assim. Eu quando inaugurou, o sistema não funcionava, porque nós somos cobaia dessa franquia. Eles têm muita boa vontade, mas eu não sou família deles. E eu jogo normal. Eles trabalham... Eu não bato na canela, eu bato na bola, mas eu abro o jogo pra eles. Isso aqui não funciona, isso aqui não tá dando certo, isso aqui não funciona. E gerou aquele desgaste, porque eu abri, diferente da Santa Helena... Mas você tá ajudando, se eles tiverem a cabeça aberta... Sim, nós nos damos bem. Isso é bom.
A Santa Helena, eu criei e cresci. A Crocoberg já veio maior, porque a estrutura era maior. E meu público é exigente, que é as crianças. E ela leva os pais, que comenta na escola. E que traz todo esse público. Por isso que tem uma figurinha do Purpurino, que é um jacaré, tem toda uma história ali. Ali tem um negocinho de tirar foto, não? Não, ali eu tenho só ele ali pra você cobrar assim. Aí, ela já chegou maior. E nós já tínhamos estamos construindo o meu nome e o do Bruno. Com resultado no nosso negócio e com qualidade. Porque o Bruno já vem disso que a minha sogra e meu sogro já construiu. E que são pessoas extremamente honestas e de resultado ali, de atendimento e de comércio. Dá pra perceber que são eficientes também, né? No que faz, né? Ó, eu pago pau pra eles. A minha sogra em si, meu sogro, ele me pegou como filho, né? Porque logo perdi meu pai. A minha sogra é uma mulher que me inspira. Que legal. Ela foi mãe aos 13 anos. Ela foi morar na roça. Ela veio vender o pão. Ela já fez quitanda para vender. Ela tem a loja dela. Ela morava dentro da loja. Ela criou os filhos ali. Meu esposo depois, a avó dele criou ele, quando teve a Gabriela. Ele morou com os avós até casar comigo. E ela é uma mulher de fibra. Eu olho nela assim, eu tenho um respeito e uma admiração como ser humano, não só por ela ser minha sogra. Tipo, igual eu olho minha mãe, que tem um êxito e um resultado medonho na espiritualidade, com o movimento da Mãe Rainha, porque minha mãe empreendeu na cidade religiosamente, sem financeiro. Mas empreendeu. Igual a minha avó, que foi extremamente empreendedora, vendia joia, vendia quitanda da roça, que fazia, então eu vivi esse ambiente também. E eu vejo a minha sogra uma mulher de muita fibra. Porque ela dá conta. Meu sogro sempre foi suporte dela. E os filhos seguiram o passo dela. A minha cunhada empreende desde muito nova. Ela começou com maquiagem, depois montou a loja, que a minha sogra alugou o espaço. Meu marido trabalhava na usina, saiu, montou a de ferro. Ele trouxe ração, porque eles eram varejão. Trouxe ração, foi investindo, reinvestindo. O vô dele deu R$500 para ele montar a loja de ferramenta. E que depois ele pagou e ele aumentou. Então, tipo assim, são pessoas que com garra, honestidade, caráter, valores sólidos, têm o resultado que eles têm hoje. Verdade. A minha sogra é minha parceira. Que legal. Eu gosto muito da minha sogra, do meu sogro também. Eu falo dela porque eu acabo, não sei se por ser mulher, eu me abro mais com ela conversa mais comigo, é uma pessoa que eu gosto demais. Eu, tipo assim, eu tenho uma sintonia com ela, não como a minha mãe, porque mãe é mãe, né? Mas no nível de respeito que eu tenho com a minha mãe, eu tenho com ela. Que legal. Ela é muito bacana. E aí, eles que vêm disso, né? E aí, quando montou essas coisas, eu tive vontade de desanimar depois de feito. Eu falei, eu quero vender. Sério? Eu não queria mais, porque o que aconteceu? O sistema era muito falho. Sistema operacional? Operacional. O caixa não batia. E aí, eu ficava 18 horas do meu dia de pé, sem fazer xixi, atendendo. Porque eu saía da Santa Helena Limpeza, abria a outra e ia ali até as 11 horas da noite. Por quê? Eu não podia delegar o caixa para ser minha funcionária. Porque o sistema não estava funcionando 100%. Isso, o que ia acontecer? Eu ia perder a funcionária. Mas... Porque o deles era manual, eles faziam lá no mais ou menos, porque eles fizeram igual eu fiz com a Santa Helena, eles começou e cresceu. Eu já comecei grande. Grande no sentido de proporção, né? Não sou grande ali ainda. E aí, se eu delegasse para você, o caixa não ia bater. Aí... Eu ia querer entender o sistema. E você ia ficar achando que eu tô achando que você roubou. E fica porque aquela insegurança. Fica assim mesmo. O que eu fiz? Menina, me ajuda na produção que eu tomo conta aqui. E elas vestiram a camisa comigo desde o primeiro dia. E elas ficaram comigo antes também. Hoje eu tenho a Thalita, que é a líder das meninas, a Ana Laura, e a Rosiane, que tá comigo desde a inauguração. E são pessoas assim, que eu quero pra minha vida por muito tempo, que são pessoas muito boas. Que naquela hora minha de angústia mesmo, que eu não podia transparecer tudo. Elas abraçou também. Minha causa. São, hoje, elas tocam a loja pra mim sozinha. Legal. Porque daí hoje eu já consegui melhorar o sistema. Mas o que você fez? O que aconteceu pra você melhorar o sistema? Eu implementei sistemas a mais. Tipo, o meu sistema lá hoje é que nem de supermercado. Você passou, finalizou, ela não precisa digitar o valor da balança, ela já lança e já formaliza. Não era assim? Não, porque você tinha que digitar. E aquele monte de gente, você tinha que digitar ali, lançar na maquininha, lançada ali. Eu dava diferença o tempo inteiro. Como é que eu ia cobrar isso das minhas funcionárias? Não tinha como. Hoje aí... você pesa, já vai pro sistema aquele peso. Não era assim. Era assim, só que o recebimento era manual. O que eu deleguei? O operacional do caixa, o financeiro continuou comigo.
Entendi. Agora pode operar normal, cara. E ela sente segurança. Porque qualquer botão que você apertar aqui, eu vou saber o que você apertou, meu filho. Pode ficar em paz. Então, assim, essa tranquilidade elas têm, confia em mim como gestor e eu confio nela de boa. Porque existe uma coisa na vida, como você tem um negócio. As crenças antigas. Confia, depois delega. Eu não faço isso. Eu já delego. Se a pessoa for de má índole, ela vai mostrar logo. Legal. Antigamente confia primeiro pra depois delegar. Hoje não, mete o pau aí que depois nós vamos ver. Eu já analiso a pessoa na hora, porque daí eu não pode ganhar sua confiança e na verdade... E tá comigo o resto da vida. Que é. E pode também mostrar uma coisa que ela, às vezes, não é que ela é mal. A vida dela precisa daquilo e ela se corrompeu. E tá tudo bem, só que não comigo. E todo mundo sabe a minha regra de trabalhar comigo. Essas 3 regrinhas. Legal. E aí foi. E aí nós abrimos ali e sobrou esse espaço aqui daquele barracão, né? Ali. E eu sempre tive vontade de ter a papelaria. Aí eu conversei com o Bruno, quero fazer a papelaria com marketing digital, porque eu gosto super disso. Aí, agora eu empreendo na multiplicação humana, me tornei mãe, né? A Bruna tá aqui a caminho. Quantos meses? Eu tô no 5º mês. Segunda semana do 5º mês. Que legal. Foi do Natal, ela tá no colo. Vocês vão ver o tanto que é bom. E aí o Bruno falou assim, Rose, você vai precisar estar com ela. Eu falei, eu não tenho mais essa prioridade, não tenho compromisso com isso. Falei, então vamos trazer uma segunda loja da Santa Helena pra cá. Então por isso nós vamos inaugurar agora em agosto. Vai vir um pouquinho da Santa Helena pra cá. Ração, isca. Vai ser ali no lá ali mesmo. Do lado da sorveteria. E ela é vedadinha, tem as rações, ferramentas, vai vir as ferramentas de jardinagem. Não sei como é que vai ser com relação a plantas, que eu preciso ver se ficar muito quente, às vezes o dia das plantas nós não vamos trazer, mas talvez sim. E lambari pro povo pescar, a parte de pesca, as coisas ali, já tá na avenida mesmo. Legal. E a gente ocupou esse espaço assim pra não ficar ocioso, porque um comércio parado pra nós, um ponto parado não é normal. Certo. Então hoje, a gente tá vivendo essa experiência da maternidade, da paternidade, que é tudo muito novo. E se a Bruna vier com a benção que foi minha gestação, eu não passei mal nenhuma vez. Que bom. Desde que eu comecei, ali que eu soube que já mãe seria, e eu nunca tive mal-estar de vômito, né? Tem o da gestação, né? Mudança do corpo, dorzinhas e tudo mais, mas uma gestação abençoada. Amém. E aí hoje eu sou, né? Esse monte de título, administradora, MBA em gestão de pessoas, coach e tudo mais. Mas o título que eu mais gosto, eu sou filha, irmã, tia, mãe, esposa. E esses são os títulos que eu tenho. E é os que eu gosto. Que legal. Pra mim é esses que valem. Isso são valores, né? São valores. E valores são inegociáveis, né? São inegociáveis. Legal. Deixa eu te falar, o coach você fez em que ano? Eu fiz em 2019. 2019, já faz... Você ainda atende? Não mais. Não atende mais. Mas sem vontade de voltar. Tem. É gostoso mexer com gente. Quem gosta, né? Eu gosto disso. Ô, Rose, o que mais te encanta? O que mais te encanta nas ferramentas? Qual parte de transformação que você acha mais legal, assim, nas pessoas? Que você pode trabalhar nas pessoas? Eu sempre atuei no coach, Marcelo, com dono de negócio. Porque como eu trabalhei sempre com pessoa jurídica, né? E eu vi, assim, muitas das vezes o dono do negócio, porque ele tem um sonho e precisa de gente para realizar junto dele. E ele não sabia administrar o que estava dentro dele do que ele precisava comunicar. E o coach traz isso. No processo de coach é você entender primeiro você. Tem gente que queria me contratar, preciso que você vai lá, fala com a minha equipe. Se o cara não mudar que é a liderança, não tá na equipe. Minha esposa fala assim isso a vida inteira. Porque a equipe é reflexo do dono. E esse reflexo é o resultado da empresa. Então, se você não melhorar como ser humano, você vai atrapalhar aqueles funcionários que vai atrapalhar. Eu te falo que no banco eu tive pessoas maravilhosas que trabalham comigo, que hoje fazem parte da minha vida. Tem madrinha de casamento que trabalharam comigo. Eu tive muito madrinha também, né? Mas tem pessoas que eu abominei nessa jornada. E eu via que essas pessoas eram as que menos tinham autodomínio próprio. Então, ela não sabia cuidar dela. E ela judiava da gente. E esse mau aprendizado me fez ser melhor pros meus. Eu não sou a melhor patroa e não acho que tô próximo de ser. Quero melhorar muito. Só que aquilo que eu passei, eles não vão passar. Legal. Porque é tratar aquela pessoa como o ser humano que ela é. E no banco, você era só um número.
não é tão grosseiro assim. O dia a dia é bom. Só que a maioria das vezes, o seu reconhecimento não é por você. Eu vi assim, era muito... A agência ganhou tal. Mas, cara, eu fiz tanto. Quando tinha as campanhas que tinha internacionalização, que você conseguia mensurar mais, que eu vivia essa jornada, hoje eu não sei como tá mais. Eu via que eu conseguia me sentir pertencente àquele grupo. Me sentir valorizada. Tipo assim, nossa. E depois já não tinha tanto isso com algumas lideranças de gestão. Porque eu não fui gerente geral no Santander, eu só fui gerente de contas até Empresas 2. Eu fui ser gerente geral no cooperativismo. E na minha agência eu tratava já melhor meus funcionários, eu tinha um estilo de viver diferente deles. Eu vibrava a cada conquista, eu reconhecia, sabe? Voltava de férias, eu fazia questão da pessoa ser bem acolhida. Porque eu acho assim, ela tem que querer voltar. E eu saía de férias, por fim, sem querer voltar. Eu já tirava 30 dias, porque eu não queria voltar mais. E nos meus 30 dias eu trabalhava. Eu empreendia com outra coisa. Eu falava, eu acho que vai dar certo. Agora eu vou peçar as contas. Mas já tava assim, já pensava assim. Eu já tinha a intenção de não ficar mais. Mas aí eles adiantou minha vida e foi bom, que daí veio o acerto e favorece, né? Mas você vê assim, que entender que onde que você tá na fila do pão, sabe? Eu sempre falo isso pras meninas. Às vezes tem cliente que trata mal as meninas, né? Ou é rude. Fala assim, ó, as pessoas acordam e ela quer sequestrar a sua paz. Você não vende. Quem tá com problema é ela. Isso é muito legal. Cedo eu e meu irmão, que um funcionário, tava falando sobre isso aqui, dando essas dicas. Porque tem muita pessoa que não é que ela é maldosa. A vida dela é muito difícil. É muito difícil. Tem gente também que faz a vida ficar difícil também, sim, né, Rosa? Mas você vê assim, tem pessoas assim, tem problema com o marido, o filho desencaminhado, não tem o pagamento, tem a necessidade. Então, tipo assim, ela tem um problema, mas é dela esse problema, não compra. E não vende sua paz, que ela vai sequestrar e aí você vai ficar com o resto do dia ruim. Verdade. Então, onde que você tá na fila do pão? Você tá comigo. Se você me abrir o jogo, por isso não mentir, eu vou tá com você. Eu nunca posso tratar mal ninguém. Mas você não precisa. Tá bom, não deu pra vender, tá bom. Perfeito. Entenda. E ali tá modo, tem as câmeras, tudo, fica em paz, eu vou ver o que tá acontecendo, né? Ô Rose, eu entrevistei um senhor aqui, eu sou Dorival, inclusive um homem muito espiritualizado, que eu gosto muito de conversar com ele. E no meio da conversa ele comentou um negócio que falou assim, as pessoas vê no outro o defeito que é delas, joga no outro aquilo que é delas. O que será que a gente tem nas ferramentas de coach, faz esse trabalho da gente entrar para dentro da gente e reconhecer nós, né? O que será que impede o ser humano de não enxergar ele? É porque assim, quando você traz isso, você vê no outro. Normalmente, o que você vê o que te incomoda no outro é uma coisa que você não resolveu em você. O que impede? Você não sabe. Você não buscou saber. Às vezes você vê a pessoa lá na televisão, um artista, você nunca viu essa pessoa. Você fala assim, ai, meu santo não bate. Eu tenho as pessoas que eu não bato, mas eu acho muita energia. Eu vejo assim, a energia da pessoa ruim. Eu sou um pouco disso. Eu acho assim, a energia voga muito pra mim. Se chegar a pessoa tá entusiasmada... E existe isso mesmo que você tá falando. Começa a conversar, você fala assim, é isso, vai. Aí você chega o cara arrastando, fala assim, isso não dá certo, não. Então eu sou de energia. Mas existe que você vê no outro aquilo que não tá resolvido dentro de você. Dentro do coach, das crenças e dos desbloqueios que existe, quando você tem a lucidez... Você tem esse fato, você já teve uma evolução. Sim, mas eu acho que essa lucidez que é difícil. Isso, porque... O coach ajuda a enxergar isso. Quando você é pequenininho, eu vou viver essa experiência, você tem seu filho. Sua avó tá vendo que a feiura que você tá fazendo. Pum, na cabeça do menino já. Ele tá esperando de fora, ele não tá olhando pra dentro. Então, tipo assim, hoje eu tô grávida há 5 meses, né? Eu sou mãe desde o meu primeiro positivo, que você preocupa com a sua alimentação, você preocupa onde que você vai sentar. Ontem mesmo, eu tô com uma funcionária de férias, eu fui cuidar o almoço da Thalita lá, eu ficava andando de uma loja de valor. Quando eu vi, eu tava correndo na rua. Eu falei, gente, eu tô grávida, eu não posso ficar correndo. E aí eu voltei pra mim, porque eu tô tão bem que eu acho que eu esqueço. Mas eu sou grávida desde esse momento, aí você volta, tá? Eu não sei o que é ser mãe. Porque eu sinto ela. Eu não sei o que é ser mãe. Eu já adquiri 6 livros sobre mãe. O que as mães fazem. Como que é a melhor coisa. Rose, a teoria não tem nada a ver com a prática. Mas te ajuda. Já tá buscando Você tem que conhecimento. buscar. Hoje eu tô lendo até que o Paulo Vieira
coautor, educar, amar e dar limite. As crianças precisam de limite. Aí você vai ver a hora que nascer. Eu acho que eu vou ser muito amorosa, sim, porque eu já sou com dos outros. A minha certamente serei. Só que eu tenho uma coisa assim dentro de mim que eu quero pôr em prática. Que eu tô empreendendo agora na formação humana. Que é o quê? A Bruna tá vindo no mundo, que é a minha filha, e os pais dela são empreendedores. Nós já temos empreendimentos. Eu não quero que ela seja o que eu sou. Só que ela tem que ter a lucidez que ela já é dona disso. E eu preciso formar ela para ela saber. Ah, mas ela quer fazer balé na Suíça. Ela vai. Só que ela tem que saber gerenciar isso aqui de longe, na nossa ausência. E eu sou mãe, você mãe, eu tô 37, eu vou ter 38 anos. Se eu viver até os 80, eu só tenho 52 anos com ela. 42 anos com ela. Então eu preciso adiantar esse ensinamento para ela. Tem que fazer a sua parte, né? Sim. Ela vai absorver. Você não sabe o que é essa geração, telefone. Não sei. Mas eu vou proporcionar ambiente, conhecimento e experiência. Ai, de onde você tirou isso? De livros. Novas pessoas traz novos lugares. Não, novos lugares traz novas pessoas traz novas ideias traz novas atitudes, ações. É do e novas ações, é mais ou menos isso. É, né? Isso. O ambiente é tudo. É tudo. É igual assim, eu sempre fui muito aberta a todo mundo, tudo mais, eu gosto sempre. Vocês ainda nunca viram postagem da minha casa. Minha casa é um ambiente santo. Lá não é lugar de eu fazer pra rede social. Eu penso isso também. Eu não vou ter foda, não vou. Pontual, cantinho, momento. Ali é meu templo sagrado. Então ali não tem. E quando você começa a definir essas prioridades na sua vida, tudo flui. Quando eu falo de ambiente, aquele ambiente é para aquilo. Eu e o Bruno, nós fazemos nossas orações juntos. Porque sem Deus, nada do que nós estamos querendo construir sem acontece. mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nem tempo. E aí, quando eu falo de ambiente e pessoas, ela vai ter que se entrosar em ambientes que vai trazer esse conhecimento para ela. Seja cursos, seja... Porque até os 12 anos, tudo é pai e mãe. Dali começa a adolescência. Ela vai querer achar outro mentor para a vida dela. Então eu preciso cuidar desse ambiente, para esse mentor ser alguém que esteja na mesma vibe que nós. Perfeito. E depois ela vai ter a maturidade dela, de maioridade, ela vai buscar as escolhas profissionais dela. Se ela tiver construída aqui, tende a estar melhor lá. Então eu tenho essa preocupação. Vai ser, esse é meu plano. Eu quero executar. Pessoas, minhas amigas de infância, moram no meu coração. Não fazem parte da minha rotina mais. Algumas amigas da faculdade foram muito pessoas maravilhosas, ficaram naquela fase. Uma ou outra vem, lógico, ela está acompanhando a sua linha de segmento. Outra foi para outra área, para outra área. Se eu encontro, nós somos felizes do mesmo jeito, mas não faz parte da minha rotina diária. Colega de trabalho de banco, não tem mais tantos assuntos. Não é o ambiente mais. O ambiente muda e o ambiente modela. Eu e o Bruno, a gente sempre tá assim, tipo, quando a gente tá, às vezes, em casa, nós vamos jantar, que eu faço comida e ele faz também, a gente gosta de comida mesmo. Nós estamos assistindo palestra, podcast. Legal. Eu e a Vivi é isso aí também. Porque esse tempinho que nós estamos juntos, porque a gente só faz o jantar juntos. O café da manhã ele saiu, eu ainda não levantei, porque eu tenho sono. Depois ele toma café na loja, eu tomo café na outra. Eu almoço ou com a minha mãe, ou peço marmita, ou vou até da minha sogra roubar um almoço lá. Mas nós não vamos almoçar juntos. E aí eu faço o jantar, que é o momento que nós temos. Então nesse tempo tem que ter qualidade. Nem eu estou começando a modelar a minha vida, agora não, porque primeiro 1 ano, 2 anos, talvez eu não dê conta disso. Mas depois, quando a Bruna começar a ter lucidez, entendimento ali pro 2º ano, almoço é eu e ele e ela. Legal. Nem que a gente tenha que se desdobrar para tudo. A refeição, a mesa, não pode. Você sabe que eu não abri mão disso, né? Você ainda faz lá com eles? Eu e minha esposa, nós não almoçava junto, né? Porque ela lá em Guaíra, tudo... Hoje, com meu filho lá, 100%. Eu almoço, aí era lá em Guaíra, eu aqui. Eu venho pra cá depois do almoço, porque eu tenho que sentar na mesa com ele, ele tem que almoçar. Senti essa ambiência, já desde os 2 anos de idade. Ele tá com 4, mas a gente senta à mesa pra comer, almoço e janta. Isso. Você vai fazer isso mesmo, que isso aí fica na cabeça deles e vê. Os primeiros... Depois dos 6 meses até o 1º ano,
Um ano e meio, a criança, ela gosta de você porque você alimenta ela. É a maior fonte de confiança. Então, eu já vou ser mãe um pouco mais velha. Eu quero isso. Eu quero estar ali na hora dela comer, na hora da frutinha. Então, tipo assim, eu quero me programar pra tudo isso. Eu vou conseguir programar. Eu falei pro médico, vou estar com 38 semanas ali pro dia 20 de dezembro. Se o senhor quiser já marcar a cesárea. Eu falei, não, calma. Vive. Porque eu não consigo controlar tudo. Eu faço o máximo que eu posso, né? Tipo, a Miriam tá de férias agora, porque depois eu vou ganhar nenê. Aí eu vou precisar de uma pessoa. Dezembro eu vou estar grande já pra ganhar, pra me ajudar na loja. Aí já é alta temporada também na sorveteria. Então eu tô me organizando estrategicamente o máximo que eu posso. Mas a parte que não é minha, fazer você só o quê, tem que estar pronto. Sua parte você então, fez. esse tipo de coisa, então assim, ambiente, as pessoas, o que você quer deixar é que nem o legado e a herança, né? Eu quero deixar legado pra ela. Porque a herança é dinheiro, o legado tá dentro dela. Então é isso que eu quero. Então, tipo assim, eu tenho que formar bastante ela aqui pra ela estar pronta lá. E filho precisa de limite, que é nesse livro que eu tô lendo. Eu tenho outros que eu comprei específico de menina e tudo mais, né? Pra poder deixar o máximo possível. Rose, mas vai ter celular? Vai. Mas é trazer pra base. E eu e o Bruno comungamos dessa ideia. Que a gente sempre conversa. Nós vamos conseguir e vamos fazer nosso melhor. Legal. Ô, Rose, você fez um curso de inteligência emocional? Fiz. Dá uma geral pra nós. O que é inteligência emocional? Como que ela trabalha? Dentro da formação em coach, tem os módulos de inteligência emocional. Depois eu fiz um aprofundamento, que é o método CIS também, do Paulo Vieira. Eu fiz em São Paulo. Presencial. Depois da pandemia. 3 dias? Dá 3 dias. É uma loucura. Eu já tinha perdido meu pai. Uma coisa que o coach me ajudou, viver luto. Hoje eu sei. É fácil? Não é. Mas você sabe viver. Não é que isso tem aprendizado, não. Isso é tudo, é uma coisa. Mas é entender. E por isso de viver o presente. Eu não fui a melhor filha do meu pai. Certamente não. Mas eu só sabia ser aquela filha. Eu e meu pai era muito igual, então a gente tinha muita embate. E eu, filho, é o que eu quero fazer com a Bruna, diferente. Ou você é igual, ou você é o extremo do oposto. E eu quero ensinar a Bruna a seguir o caminho do meio. Né? Que é a vida dela. Ela que escreva a vida dela. Eu vou só deixar os alicerces prontos pra ela construir. E o meu pai era muito igual, só que eu atuava no extremo do oposto. Porque meu pai tinha chegado, meu pai morreu com 72 anos, tranquilo. O prazer da vida do meu pai era estar na chácara, feliz, tomar a cervejinha dele, tá. Eu não tenho memórias de viagem com meu pai, nada, porque a vida dele era outra, porque ele foi caminhoneiro, ele só viajava, depois eu não queria mais viajar. O mundo deles era não era muito diferente. E eu já era aquela arrojada, eu trabalhava no banco, eu já tinha grande, eu não sei o quê, eu tinha outro negócio, montava curso, dava consultoria, a louca, né? Tanto que eu tive uma isquemia, eu paralisei o lado esquerdo. Eu tava dando uma palestra no Williamin, e aí eu acabei a palestra, cheguei no banco, era uma manhã, as meninas, seu rosto tá torto, seu rosto tá torto. Aí eu me mordi e não senti. E aí, quando passou a pandemia, tudo, eu fui fazer o curso de inteligência emocional, que eu tive isquemia por excesso. Pois fiz todos os tratamentos e exame, e graças a Deus não foi transitório. E foi acudido na hora. Aí, quando eu fui fazer o inteligência emocional do método CIS em São Paulo, tinha sido a primeira turma que tava voltando da pandemia. Nós tínhamos 5 mil pessoas. E o que é a inteligência emocional? Vou falar meu jeito, né? É a forma inteligente de você usar suas emoções. Um exemplo. Tem momento que eu tô extremamente nervosa. E você tem que estar nervosa. Às vezes você tem que demonstrar autoridade numa situação que você precisa. Mas você tem a inteligência de dosar aquele nervosismo. E não sair pra agressividade. Né? Ou você tá num momento de extrema tristeza. E entender que aquela dor você vai tirar o aprendizado. É pegar aquela emoção e usar com inteligência de volta pra você. Pra você fazer daquilo algo bom. É buscar intensificar menos a dor ou até o excesso, é isso? Não, a dor é necessária. Tem que... Sofrimento que é opção. Ah, sim. Aceita a dor, agora o sofrimento você trabalha ele. Isso. Porque você pode, às vezes, passar por uma dor, igual nós passamos de perda, e é uma dor física. Você tem dor no seu corpo. Você sente mal, você perde o apetite. E você tem que passar.
Mas ela virar um sofrimento para você alongar isso é uma escolha. E aí entra a inteligência emocional de escolher se você quer ou não. O mesmo empreendendo. Ai, porque eu tenho medo, eu vou quebrar, eu não sei o quê. Essa é uma dor que você vai escolher passar. Agora, se você escolheu encarar, porque a coisa que você mais tem que ter pra você ter negócio chama coragem. E estômago. Administrar débito, administrar pessoas, administrar clientes. Porque você monta um negócio, você viu um outro que já tá com o dono, ele tem um gerente, tem tanto... Mas depois que tá formado, isso, né? Pra você chegar nisso, é uma jornada. E você tem que ter estratégia para essa jornada. Então, você teve a coragem, agora você vai ter que ter estômago. E aí, nessa jornada, você vai passar por calvário. Que é desespero, vontade de largar a mão, quer largar a mão, começar de novo. Essa pessoa você vai ter que demitir, outra você vai ter que contratar de novo. E nessa jornada, usar a inteligência dentro de cada emoção. Estou extremamente eufórico, fiz uma venda maravilhosa. Trocar o carro. Entenda. A vida da gente é igual a formiga, que trabalha no verão para comer no inverno. Todo negócio existe sazonalidade. Às vezes uns com mais impacto, outros nem sente tanto. Mas existe a sazonalidade. Você tem que entender que você tem que fazer aquela vida de formiguinha. Ai, vamos ter um negócio, eu já vou financiar uma casa. Eu e o Bruno, nós temos esse padrão. Nós temos hoje 5 negócios juntos e separadamente. Nós não mudamos nossa vida em nenhum real. Porque eu não tenho isso. Perfeito. Eu tô construindo isso lá pra frente. Hoje eu não tenho isso. Eu tenho que pagar tudo isso. E principalmente, meus colaboradores são minha principal preocupação. Eles não vão ter desabono comigo. Ai, chegou o dia, não pagou. Não. Isso é a minha prioridade. Então aí, esse tipo de coisa, eu tenho que saber onde que eu tô na fila do pão. E eu tô construindo algo pro meu futuro. Eu não tenho isso aqui agora. Mas se você olhar a caixa de empresa, se não tiver a inteligência da emoção financeira, você deslumbra com dinheiro que não é seu. E é o que acontece com a grande maioria de quem abre negócio a primeira vez, né, Rosa? Querendo ou não. É, porque se acontece, você sai do salário. Você ganha R$1.412 salário mínimo. Dentro de 2, 3 dias você abre um negócio, você juntou esse dinheiro. Você fala, gente, demora 30 dias para ajudar. É bom ser empresário. Né? Só que esse dinheiro não é seu. Você administra para os destinos. Você tem fornecedor, aluguel, água, luz, funcionário, IPTU daquilo. E tem as oscilações dentro disso também. Por quê? Cai um todo, você vai ter que ter uma mão de obra para montar. Deu um problema, vai ter que fazer outra pintura, infiltração. São custos variáveis, mas que são custos dentro do seu negócio. No balanço, ele tem que constar. E o engraçado é que o custo variável, ele é variável, mas todo mês parece que é a mesma porcentagem. Porque ele faz parte do negócio. Mesma coisa de você ter uma empresa igual a sua, de 30 metros quadrados, você tem seu custo variável. Se aumentou ela para 50, seu custo variável vai aumentar na mesma proporção. É verdade. Eu vejo pessoas assim, que nem eu trabalho com loja de limpeza, tem uma casinha. O custo dela com limpeza é uma coisa. Ela tem a benção de construir uma casa melhor, meia mansão. Esse custo vai estar lá. A energia aumenta. É que nem antigamente, o povo comprava carro e não lembrava da gasolina e IPTU. IPVA. Seguro. Que o bem às vezes só tinha o dinheiro da prestação. Você tem que entender, se você mudou o seu padrão, suas coisas vão acompanhar. A diferença é só onde que você está indo. A inteligência emocional é uma coisa que eu acho que tinha que ensinar aí na escola. Sim, eu sou a favor. Existe até o Paulo Vieira, acho que o Pablo Marçal também, eles entraram com um pedido disso em Brasília, para poder implantar, porque precisa. Inteligência emocional, educação financeira, educação alimentar. Mas dava um cuidado salto, físico. Né? Eu tenho daquele aplicativo Evernote, depois eu te mostro. Antes de eu grávida, todos os tópicos que eu quero que meus filhos aprendam. Que legal. Até tal idade. Tudo que eu vou ensinar para meus filhos, na minha ausência e na minha presença. Que se eu, Deus o livre guarde, faltar, eles têm que saber isso aqui tudo. Pois você me manda. Tudo que eles têm que saber. Você me manda? Mando. Porque às vezes eu tô atrasado já aí, ó. São coisas assim. Porque eu quero minha próxima geração, uma coisa que eu e o Bruno nós ouvimos e nós queremos pôr em prática. Você lembra daquele ditado antigo? Pai rico, filho nobre e neto pobre. E é um fato, hein? Isso aí, a Jacto, que é aquela empresa, uns japonês,
fizeram disso um legado. Porque o pai deles vieram do Japão pra cá, muito pobre. Aí. E construiu o império. E eles inverteram essa expressão. O pai veio pobre, ficou rico, os filhos vão ser mais ricos, milionários, outros bilionários. Eu não tenho essa atenção em números, mas de prosperidade, porque prosperidade não é dinheiro. Nós vamos prosperar, nossos filhos vão mais que nós e pros nossos netos também. Então nós temos que construir isso na nossa base. Perfeito. Nós queremos fazer isso. Vai ser, Rose, muita expectativa, muito sonho. Mas muito sonho esse mesmo. pensamento é o que eu penso assim, se a gente não tiver a consciência de fazer filhos melhores do que nós e colocar eles num sentido que vai num caminho melhor, não vai evoluir nunca uma sociedade. A obrigação de um pai e de uma mãe é fazer com que os filhos sejam melhores que eles. E para isso a gente precisa dar essa base para eles, né? Porque o que você tem era o que seu pai soube. Até Pode onde ele dar, soube. isso, Isso, você soube mais, tem que dar mais. Tem que dar mais. Meu médico que tá cuidando de mim e da Bruna é o Dr. Marcelo Lúpulo, Intuverável. Eu tenho vontade de ter mais filhos, né? E uma preocupação, doutor, quanto tempo eu posso ter o outro? Ele falou, Rose, depois de um ano, tal, você pode ficar tranquilo, você tá bem de saúde, porque eu sou preocupado até com a minha alimentação pra não adquirir diabetes gestacional, obesidade, essas coisas, porque eu consiga logo ter, porque a minha idade... Questão de saúde mesmo. Aí ele falou assim, eu falei, disse que depois que tem um não quer ter, falou, Rose, quem tem filho que vai poder construir uma base sólida, tem que ter. Porque quem não tem, tem muitos. Seus filhos vão crescer no meio desses muitos desalicerçados. Não é separando, não. Mas é entender que quem pode, assim, ficar ali, dar uma educação. Não tô falando de dinheiro, não. Não, é estrutura. Estrutura. Dá uma espiritualidade, os valores familiares e tudo mais, tem que ter. Eu penso em ter. Eu falo que eu quero ter 3. A Bruna agora e 2 depois, já, 22. O Bruno fala, pelo amor de Deus. Mas eu quero ter filho. Eu queria ter mais uns 2 também. Minha esposa que é difícil, mas eu queria. Engana ela. Mas se eu fosse mulher era mais fácil. Era mais fácil. Mas é bom. E uma coisa que eu aprendi também dentro da inteligência emocional, e eu vou estender aqui. Pode falar. Você corta, quiser fazer só uma parte. Não. Quando eu perdi meu pai, foi uma das coisas mais indigestas que eu passei na minha vida. Eu já tinha perdido a minha avó, que foi uma perda medonha, meu tio. Mas meu pai, como foi do Covid, chamaram eu e meu irmão, e não tinha velório nem nada, tal. E meu pai sempre conversou comigo, nunca deixa faltar nada pra sua mãe, tal. E a hora que eu vi ele já morto, né? Falei, o senhor pode ir em paz. O resto eu tomo conta aqui. O que o senhor me pediu vai cumprir, né? Um momento que você não sabe nem o que você tá falando, né? E eu saí do meu pai, fizemos o sepultamento dele, minha mãe muito mal. Eu não vivi o luto do meu pai, eu preocupei em cuidar da minha mãe. E eu, não sei se eram minhas promessas com ele, de nunca deixar faltar nada pra ela, que foi quando eu extrapolei que eu tive a isquemia, porque eu trabalhava muitas horas e tal. Eu não queria que minha mãe sofresse, mas eu não tenho como tirar o sofrimento do outro. E eu adotei um perfil, Marcelo, que eu queria ser pai dos meus irmãos, mãe da minha mãe, a mãe de sua mãe, o marido dela, e eu comecei a ser meio general. Impunha sobre meu irmão, falava com a minha irmã firme, e tem que fazer, porque isso aqui tem que mudar, nós vamos trocar isso aqui, arrumar a calha, arrumar não sei o que eu tava querendo prover segurança, financeira, tomar o lugar do pai, meu pai. Tomar não, cobrir. Isso, e você não consegue. E isso pra mim foi muito pesado. E aí eu fiz terapia, porque minha mãe não tava bem, a minha terapeuta é a Ananda, psicóloga, e eu fazia online com ela fica em Riviera, São Lourenço, que ela mora. Foi um ser humano que me ajudou demais. E nas nossas conversas ela falou sobre constelação familiar. Eu não sabia o que era isso. Constelação sistêmica que eles falam também. E aí eu comprei um curso de constelação familiar. Dia 8 eu vou bater um papo com a moça baseada. Que entende. Maravilhoso, você vai amar, porque certamente ela vai trazer algo extraordinário para sua vida. Por isso que eu tenho tantos planos com os filhos que eu ainda não tinha. Foi aqui. Na constelação familiar, no curso, me trouxe para onde eu tenho que estar. Que eu sou filha. Você não é o pai. Eu não tenho nada com meus irmãos. Se ele trilhar um caminho e quebrar, escolha dele. Se a minha irmã fizer, escolha dela. Eu continuarei sendo irmãos deles. E minha mãe tem uma missão, senão ela podia ter morrido. Então, se ela tiver que passar pela dor, eu tenho que respeitar e dar suporte. E aí, quando eu estudei isso, parecia, Marcelo, que o trem
minha mente... Sabe quando o seu homem faz assim... eu não preciso de fazer isso tudo. E aí, eu voltei pro meu natural, respeitando as escolhas de cada um. É fácil ver sua mãe passar pela dor, porque, tipo assim, meu pai é um, só que ele causou dores diferentes, porque eu sou filha, mas eu já vivi fora. Minha irmã, já casada, meu irmão constante com ele. Mas a minha mãe escolheu esse homem. Então a dor dela era... Não dava pra medir, dor no mede, né? E quando eu voltei pro meu papel de filha, minha vida ficou mais fácil. E aí, nesse curso de constelação, falou sobre energia masculina e energia feminina. E eu comprei esse curso. O Yang. Tem no Yang. Quando eu comprei sobre energia masculina e feminina, porque eu tava me sentindo masculinizada. Porque eu sempre fui de banco, empoderada, dava conta da minha vida, resolvia tudo. Até às vezes eu ouvia, você não vai arrumar namorado, porque você vai estar à sua altura. Mas não é. Eu tava atuando na minha energia masculina. E que não é escolha, é opção sexual. É energia. Você tem energia feminina e energia masculina. E eu tenho também. Qual que é o segredo? Você saber, com inteligência emocional, voltar pro que você tem que estar. E ativar a sua energia, né? Sim. Porque que nem eu sou menina e eu gosto de homem. Então eu tenho que permanecer mais tempo junto com meu marido na minha energia feminina. Isso faz a mulher até perder a feminilidade às vezes. Sim. E o homem também perder a masculinidade. Sim. Né? E aí existe características que são do masculino. Que nem quando eu tô com o fornecedor ou com o pessoal que nem da franquia me opondo, eu tô atuando na masculina. Quando meu marido chega, por isso que eu te falei de eu saber ser submissa. É a voz dele que tem que prevalecer. Porque se for dois homens, dois masculinos, não vai bater. E se eu não cuidar do masculino dele, nós vamos nos tornar dois afeminados. Não vai bater. É que nem obrigações de casa. Você não sabe a energia. Se você não cuidar do masculino do seu marido, ele desenvolve o feminino. Não, ele vai buscar atuar no masculino dele em outro lugar. A energia que eu gasto para não fazer. Um exemplo. Uma lâmpada. Eu posso trocar? É função do masculino. Bruno, eu preciso que você me troque essa lâmpada. Você prefere que eu compre ou você prefere que eu chame os meninos pra vir aqui? Não, Rose, amanhã eu resolvo. As duas opções que você deu pra ele é pra ele resolver o problema. E que nem eu vou dizer quando os meninos da Maria Lúcia na minha casa... Você prefere que eu compre ou você prefere... Os meninos da Maria Lúcia, a Luísa, João Miguel, que eu amo aquelas crianças, ela ia lá em casa e fala, você vai tomar banho no banheiro da sua avó ou no meu? Quer dizer, você vai tomar banho, você tem que tomar. E aí, você atua nisso. O que eu tô fazendo? Ele ser um homem melhor e eu exercito o meu feminino melhor. Esse também tá num livro que chama Deusa Interior. É um livro maravilhoso que eu recomendo às mulheres ler. Fala das deusas do antigo, do grego. É maravilhoso. Mitologia Deus, também. Isso, a mitologia grega. E traz várias coisas. Então, tipo assim, eu entendi na onde eu tô na minha família e isso me preparou pro meu matrimônio. Pra eu organizar minha constelação dentro da minha família e pra eu atuar no que eu sou. Porque senão eu fico disfuncional. Você meio que trai a sua própria natureza. Sim. É isso que acontece. Entender que eu sou mulher. E que eu, como mulher, choro. Que eu, como mulher, erro. Que eu, como mulher, peço pro meu marido. Que eu, como mulher, não vou dar conta de tudo. Ô, Rose, você fala essas coisas, eu fico pensando, sabe o quê? Como que arquiteta de fora para dentro a agenda midiática, justamente para fortalecer nas mulheres o lado masculino e enfraquecer o lado feminino. Você é uma menina que você tem muita sabedoria, você buscou sempre essas coisas, mas você foi contra tudo aquilo que era, você foi buscar aquilo que era da natureza, que ia contra, que estava chocando. E eu vejo que tem gente que não consegue ver isso e vai cada vez mais alimentando. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. O que vem de fora pra dentro. O que entra dentro da nossa casa sem pedir permissão. A televisão levando aquela informação. Isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Posso complementar? Perfeito. Que chama metamorfose. Metamorfose. Quando você tá na televisão, você escolheu o filme. Você tá disposto a assistir uma ação ou não? Ou um drama? Quando você abre seu celular, você tá nu. Você não sabe o que vai vir. Quando criou-se na Revolução Industrial o direito das mulheres trabalharem,
ela atrapalhou aquela geração daquela prole dela. Porque o filho acompanhava a formação do pai e a filha seguia as organizações da casa com a mãe. Ah, Rose, mas você foi gerente e tal. Sim, eu estava disfuncional. Eu fui realizada e financeiramente muito bem recompensada, porque daí foi que eu comecei a construir minha vida. Eu passei minhas necessidades lá atrás, mas depois eu comecei a melhorar. Quando, nessa Revolução Industrial, a mulher foi trabalhar, ela começou a medir força com o marido. E para eu, mulher, competir com você, homem, eu não posso ser mãe. Porque eu, mãe, eu vou atrasar a minha vida ali 2, 3 anos. Atrasar no sentido de competitividade profissional. Nesse pensamento. E o mundo conduz para que eu cada vez seja mais competitiva. Porque se assim eu fizer, eu não vou mais produzir, empreender como mãe gerando vida. Né? E esse não gerar vida são planos econômicos, sociais, socialismos e por aí vai, que eu não tenho competência para falar profundo sobre isso. Por quê? Fica mais fácil manipular uma mulher porque ela está disfuncional. Não tô falando de opção sexual nem nada, porque existe. E as pessoas às vezes é mais feliz com o sexo oposto e tá tudo bem. Mas mesmo assim você tem que entender o seu papel dentro daquele relacionamento. Se o seu parceiro vai atuar mais no masculino ou no feminino. Mas quando traz isso de entender que... Porque, Marcelo, na minha percepção, eu tô falando uma narrativa minha. Não existe igualitária de sexo. Se eu vim mulher, eu tenho a minha missão como mulher. Que nem agora. Eu tô acima do meu peso. Se olhar nas câmeras e eu ficar me olhando, eu vou me achar gordinha. E eu vou engordar mais. E o meu pós-parto, o puerpério, tudo eu já estudei disso aí. Vai, você faz? Não sei. Eu vou passar essa jornada. Só que eu vou pagar o preço de depois tentar restabelecer meu corpo. E eu ter a sabedoria, onde que eu tô dentro do meu relacionamento, pra eu cultivar o meu marido. Fácil? Não acredito que será. Mas sólido, eu tive que construir para tentar ser. Então, todas essas mudanças, e quando você olha assim, TV aberta, que você vê tudo pode. Tudo pode. E aí você começa a confrontar a sua criação. Mas por que eu não podia? Porque meu pai, muito severo. Minha mãe, muito religiosa. Eu nunca usei minha barriga para fora. Tanto que meu ensaio fotográfico não será. Porque ela é a casa, a morada do meu filho. E aqui eu gero a minha intimidade. Eu não posso expor isso. Então, meu pensamento é esse. Porque meu pai, nós crianças, se mostrasse a beirada da barriga, você não aguentava ficar no ambiente, porque ele não deixava. Porque ele ficava nervoso se ele não pudesse danar com você na hora. Porque a criação minha foi muito severa. É certo, é errado? Não sei, foi o que eu tive. E que formou o que eu sou. E minha mãe, por ser muito religiosa, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele, inclusive do que você põe. Que nem eu sempre gostei de tomar minha cervejinha, tudo. Isso contrariava a minha mãe. Ela nunca se opôs de eu beber, porque poucas vezes eu dei muito trabalho, mas a maioria não dava trabalho, né? Porque também não é fácil, né? Pra mãe. Mas esse tipo de coisa, Marcelo, é entender a sua raiz. E quando você começa a confrontar com o que você tem, e hoje essa geração... Porque o que é a rede social? É meio de comparação. Você abre ele agora, não tem foto feia, não tem lugar esquisito. Não tem ninguém triste. Ninguém triste. Aí você vê a pessoa só viajando e eu só trabalhando. Aí você olha pro seu marido, eu só trabalho. Alguma coisa errada, é isso que fica... E essa pessoa trabalhou com dinheiro ou financiou? Às vezes daqui 5 anos nós podemos fazer uma viagem melhor. Mas essa construção, esse diálogo, essa base sólida, você tem que construir todos os dias, porque matrimônio é uma escolha diária. Você tem que escolher ficar casado. Diária. E aí a formação dos seus filhos vai ser outra escolha, diária. Eu querer ter mais outra escolha. Porque você tem que abrir mão. Minha mãe demorou 10 anos pra criar nós. Pra nós começar a ser menos bocó, né? De andar, de se virar. Porque a Cássia do Camilo é 9 anos. Eu sou a do meio. Eu e a Cássia é 5, o Camilo é 4. Então, 10 anos. Ela perdeu uma gestação antes de mim. Ela teve um aborto espontâneo e ganhou na loteria, né? Porque daí... Mas aí...
10 anos pra criar. Ela abriu 10 anos de vida dela pra dar pra mim, pra nós. E por quê? Porque ela escolheu viver o que ela veio pra viver. A função da espécie dela de mulher. Aham. A geração dela fez, igual minha mãe também, eu vejo, fez o papel muito bem feito. Ué, sua mãe, vocês são quantos? Em 5. 5. Hoje não tem mais mãe com 5 filhos, porque a vida é tão corrida. E de fato a mulher tem que ajudar na casa, mas é esse ajudar que tem que ser definido, porque às vezes você criando o filho, você tá ajudando. Você deixando de gerar uma despesa com alguém para te ajudar, você tá ajudando. Mas é quando você escolhe. A pessoa tá provendo o financeiro, o emocional e o físico. Seu parceiro tem que prover isso. E eu também tenho que prover minhas obrigações, que é o quê? A tranquilidade, que é a fidelidade, o nutrir, o gerar, o cuidar. É que nem financeiro, voltando para a gestão de nosso negócio. Num casal, eu acredito que o mais competente com o dinheiro que tem que administrar. Ah, mas o outro tem competência. Não, ele só não tem muita habilidade. Perfeito isso. Porque eu e o Bruno hoje é nosso. Não tem meu e dele. Não existe isso mais, é isso. E assim, vamos supor, eu quero fazer alguma coisa. Um exemplo, agora tô grávida, as roupas não servem, né? Aí eu falei, Bruno, eu acho que vai virar o cartão agora e eu vou comprar umas calças. Eu poderia muito bem comprar as calças que ele não me reclamaria. Mas eu quero que ele compartilhe também quando ele for tomar uma decisão. Então, pra isso tem que partir de mim, ter esse comportamento pra ele ter comigo. Perfeito. Ô, Rosa, tô pensando em fazer que nem quando foi o projeto da Santa Helena 2. Você não vai abrir a papelaria? Vai te frustrar? Porque eu queria trazer assim pra gente... Não, eu não tenho compromisso, não. Eu tenho compromisso com nós. Porque de todos esses negócios que a gente gere, meu negócio que tem que dar certo é meu matrimônio. Perfeito. Ele dando certo, minhas gerações vão dar certo e os negócios vão acompanhar. Ele desandou, nenhum dos outros se permanece de pé. No meu entendimento, não. Perfeito. E com ele a gente sempre conversa disso. Ele também é um ser humano bom, porque dá pra você ter essa conversa com ele. Ele é mais ouvinte do que falante. Eu já falo, já pergunto, já respondo, já... Coitado. Mas geralmente quem ouve mais é mais sábio. Ele é. Não é nesse sentido. Ah, acabou de me chamar. Não, eu também sou igual, você conversa demais. Mas ele de fato tem uma sabedoria diferente da minha. E eu sou 6 anos mais velha que ele. Esse programa aqui que tá me ensinando muito, sabe o quê? A escutar. É, porque eu sou igual você, Rosa. Sou sanguíneo também. Você é sanguíneo, né? Sim. Então, Fala demais. E é bom. E eu falo pra Vivi, minha esposa, de vez em quando, falo, Vivi do céu, o sanguíneo sofre demais, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu converso o tempo inteiro. Mas eu não conheço a pessoa, tô tão bom dia falando com ela, se você tá boa. E aí, com isso, o Bruno, mesmo sendo mais novo, ele me ensina mas muito. Ele é uma benção na minha vida. Uma coisa que eu tenho que agradecer é Deus ter preparado essa pessoa boa. E eu sempre quis viver em Miguel Lopes. Por mais que eu sempre fui arrojada de tudo, eu gosto daqui. Miguel Lopes tem que a gente, né? Essa água daqui, né? Isso é bom demais. Mas é muito bom. Então, tipo assim, eu hoje com ele, a gente tem esses nossos projetos que tá aberto aqui, porque a gente quer ser pessoas que deixam um bom legado pros nossos e para que as pessoas não esqueçam de nós depois que nós morrer. Que é que assim, que fez, ajudou, me favoreceu, me gerou emprego. Quando eu precisei, ela tava ali. Esse tipo de coisa. Legal. Perfeito. Quem pensa assim é porque já tá com uma expansão de consciência diferenciada, né? Mas todo dia a gente tem que buscar. Mas infelizmente a massa parece que não tinha que chegar, né? Dá trabalho. Gasta energia. Mas eu vejo uns coach aí, que os outros falam de coach, que tem um desejo de fazer com que o povo abra a cabeça, sabe? E o cara os outros ficam debochando. Sim, infelizmente, porque falar coaching no Brasil... E coach nada mais do que treinador, né? E você não paga treinador na academia? Você não paga treinador para ser o seu gestor financeiro? Na escola, quantos treinadores entra ali? Que é os professores. É a mesma coisa, só que ele é específico numa área. O problema também é que, assim como toda profissão, não tem médico que mata os outros. Tem coach que é picareta. Malandro, tem isso em toda área. Só que é em tudo. E aí quando você vê assim, tipo, tem coaching que ele não teve muito resultado na vida dele. Mas naquela área ele tem. Só que o ambiente dele não faz ele esquecer daquele insucesso. E aí propaga aquilo e não propaga o que ele melhorou. Ele fica espelhando aquilo. Isso, porque ele não sai do ambiente. Tem que sair. E é indigesta sair do ambiente. Só que é uma bênção.
Pra mim, eu, quando bancária, tive aquele êxito. Mas eu cheguei no meu teto. Eu não ia ser a dona do banco. E você só constrói castelo na terra que é sua. Ali eu tava construindo castelo pros outros. Então hoje eu quero construir o meu castelo. Tá certo. Nessa metáfora que eu tô trazendo. Porque, então eu tenho que pagar o preço. Porque a pessoa, quando vai... Tem que ter estômago. Quando nós falamos, né? Você falou. Quando você vai empreender, você pensa assim, eu abro, aí eu ponho uma menina, ela me ajuda, depois eu volto, fecho. Meu filho, você não vai dormir mais. Se a jornada vai começar às 6, 7... A minha hoje começa às 7 horas da manhã, a do Bruno às 6, a minha às 7... Vai até às 11. E vai até às 11, que é a hora que nós estamos fechando a sorveteria. Porque eu fecho às 10, mas você não fecha a porta e sai andando. E aí, no outro dia, a mesma coisa. Eu dou férias pra uma, eu vou ter férias porque eu vou ter um pós-parto. Mas normalmente... mas você fala que não vai ter. Eu quero ter, mas eu tô pagando o preço que agora eu não posso ter. Porque eu tô construindo. E você tá pagando um preço que você teve a consciência que você ia pagar. É uma escolha, né? Uma escolha. Tudo você ganha e você perde. Você escolheu empreender, você perdeu a estabilidade do seu salário. Você escolheu casar, você perdeu a vida de solteiro. Só que aí você ganhou aquela pessoa do seu lado. Que nem você perdeu o salário, mas você pode ter uma renda maior no futuro. Só que você está construindo agora. Você escolheu ser mãe, você abre mão da sua regalia de ir e vir qualquer horário. Você tem regra. Só que você ganhou, um amor é eterno. Você plantou a herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Você escolheu, nós escolhemos estar aqui, você perdeu um tempo com a sua família. Mas às vezes nós estamos construindo junto uma ideia que nós estamos querendo, ajudando as pessoas também a ter uma visão diferente. E tudo você ganha e você perde. Essa conta só fecha assim. O que você escolheu, você tá perdendo outra coisa. Você só tem que ter a atitude de buscar nessa perca ganhar mais pra suprir a perca. Isso, é saber o que você quer perder. Isso. Porque perder você vai perder. Isso. Você não tem opção. Cada escolha que você faz, você abre mão de alguma coisa em troca da outra. Não tem jeito, Marcelo. Você sempre ganha e perde. A conta é essa. E se você souber escolher o que você quer perder, tá ótimo. Ô, Rose, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo que a gente ganhou aqui, né? Esse tempo foi um tempo ganhado. Nós perdemos alguma coisa, mas nós ganhamos esse tempo aqui, legal. Muito obrigado por esse momento. Eu vou te convidar mais vezes pra gente trocar ideia aqui, a gente poder vir falar um dia sobre algum tema específico. O Metamorfose, eu tenho mais um intuito, e pelo menos essa primeira temporada, é de fazer esse bate-papo pra tentar descobrir a transformação que houve na sua vida, as metamorfoses que você muito bem explicou aqui, cada fase da sua vida que houve esse desabrochar do casulo, e eu tô muito satisfeito por isso, que eu vi que isso vai somar muito para as pessoas que estão com a mente aberta para poder querer aprender. Isso aqui foi uma aula muito boa, aprendi muito com você hoje aqui, foi muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, porque eu falo demais também, né? Eu gosto de pegar aqui, não vai parar a noite. E obrigado e parabéns a sua iniciativa, eu acho que é importante, porque eu tenho comigo que se você não é bom em casa, você não é bom em lugar nenhum. Nós estamos na cidade, você está pegando pessoas da cidade, e eu te agradeço de novo a oportunidade, porque às vezes você fala assim, você tem isso aqui tudo. Por que eu não sabia? Quantas pessoas têm coisas maravilhosas que a gente não sabe? Verdade. E você tá abrindo essa porta aí para as pessoas também mostrarem o trabalho dela, os negócios e a pessoa dela. Perfeito. Porque é o reflexo de o que você tem, é o que você é. Então, muito obrigada. Eu me coloco à disposição. Vou te convidar depois para visitar o meu. Na hora. E caso você queira de um assunto específico, o que você precisar, eu me coloco à disposição. E quem quiser também bater um papo ou algum assunto que fala assim, Rose, eu queria saber sobre isso, pode me procurar. Eu estou à disposição. E eu posso pôr ali o seu canal de... Eu vou pôr os da empresa, porque o meu foi hackeado. Eu vou em breve ter. Falou. Tiver esse de sabor de ser hackeado e exposto aí, juridicamente e civilmente, já tomei as medidas necessárias, agora parou de ter acesso, mas eu não consegui retomar minha conta. Mas eu vou criar o próximo, não quis fazer isso agora para não gerar incredibilidade para as pessoas que seguem, daqui a pouco eu faço, aí eu entro em contato. Mas eu deixo os nossos arroba, mas eu tô sempre na loja, eu tô na rua ali, ou na sala da limpeza, na sorveteria, ou agora na tá fácil de achar, né? Na agropecuária, vocês me acham. Então tá. Eu tô sempre à disposição, que se for pra somar e pra favorecer as pessoas, eu
não tenho portas fechadas, pode contar comigo. Ô, pessoal, muito obrigado por estar conosco até agora. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí. E um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo Metamorfose.